Gente, boa noite. Estou aqui pelas Filósofas na rede. Eu sou a Roberta Saavedra. Estou esperando a Fernanda Securo entrar, que eu vou entrevistá-la hoje. Vamos ver se ela aparece aqui. Olá, Olá, tudo bom? tudo bom? Tudo certinho, deixa eu arrumar a câmera aqui. Tá, vai ficar assim. Tá ótimo. Então, gente, boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoas que estão aí acompanhando. Sou Roberta Saavedra, das Filósofas na Rede. Vou entrevistar hoje Fernanda Securo, né? Tô fazendo essa live aqui, né, nesse lugar de fala de mulher lésbica, sapatona convicta, Amém. e amém, graças a deusa. E queria, Fernanda, que a gente começasse com você se apresentando, por favor, pra galera. Ah, tá, eu sou Fernanda Securo, eu tenho um canal no YouTube com as minhas amigas Carol e Julie. A gente fala sobre ser sapatão no mundo e sobre amizade, principalmente. E de uma forma, obviamente, de comédia, que é como a gente se comunica, e todas nós somos lésbicas, e acho que é isso. Ai, agora eu tô tentando ser gamer, tá, meninas? Então eu tô tentando. Tem um canal na Twitch também. E é isso. Ah, eu não falei o nome do canal, que é o Apartamento 202, peço perdão. Tá. Então, eu queria te perguntar, eu vou aprofundar as questões mais no sentido do canal no YouTube do Apartamento 202, tá? Certo. Mas antes de qualquer coisa, eu acho importante, né, colocar essa questão para você, que é uma questão, enfim, identitária e política, né, de como é que foi o seu processo de saída do armário, né? E quando eu falo em saída do Sim. armário, não é só a gente se assumir pro nosso nicho social, tipo familiares, amigos, é a gente se entender como mulher lésbica, né? A gente tem um processo interno de Sim, sim. aceitação, de reconhecimento e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foram os seus processos de autoaceitação, enfim. Cara, eu desde sempre eu meio que soube que eu era lésbica. Eu, quando era criança, eu lembro da primeira memória que eu tinha, assim, de ser lésbica. Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu tava brincando de casinha com uma vizinha minha. Vizinha não era do canal, pelo amor de Deus. E aí, eu queria ser o pai na brincadeira, porque eu queria ter um relacionamento com a menina, sabe? Aquilo foi muito na minha. É muito o que eu lembro desde sempre. E eu nunca fui de, tipo, me interessar muito por garoto. Fiquei com alguns garotos, namorei garotos, enfim, tive relações com caras. Mas eu nunca me apaixonei por nenhum cara. Eu nunca, sei lá, me imaginei casando com um cara, quis ter uma vida com um cara. E o meu processo de descoberta, de autodescoberta, foi desde muito cedo, sabe? Foi por isso. E eu acabei saindo do armário, sendo saída do armário pelo meu pai, quando eu tinha 15 anos, quando ele descobriu. E aí ele contou pra minha família. E esse processo é meio que constante, né? Como você falou, esse processo de sair do armário é constante. A gente fala muito sobre isso no canal, que é cada emprego novo que a gente arranja é uma saída do armário, cada pessoa nova que a gente conhece é uma saída do armário. Então, o meu processo acho que ele foi relativamente mais simples, porque eu me entendi muito cedo como. Quer dizer, eu sabia que eu achava que eu era bi, pra ser bem sincera, e eu me entendi como lésbica quando eu entendi que eu ficar com caras de vez em quando não significava que eu era bi, sabe? Eu fazia mais por obrigação, por uma coisa do tipo social, do que realmente por querer. Tanto que eu não fico com caras há sei lá quantos anos, sabe? Então, foi meio que sempre soube e minha religião até me ajudou muito porque eu nunca tive nenhum problema em me entender lésbica, saca? Uhum, bacana. Então, vamos agora entrar mais no apartamento, né, 202, que é o Certo. seu canal do YouTube, né, de comédia lésbica que existe desde 2017. Me corrija se eu estiver errado em qualquer informação que eu trouxer para Não, tá cá, tá? certinho. E aí eu fui ler a descrição do canal. Eu acho que é um bom cartão de visita, né? Que vou ler aqui, né? Aqui dividimos nossas vivências, achismos e experiências como três mulheres, né? A premissa do projeto é a nossa amizade e aquilo de mais lindo que construímos. A leveza de estarmos juntas e de pertencer. Abrimos a porta do apartamento 202 para ser um lugar de conforto, de apoio e cabe muita gente aqui dentro. Vem. Vem até um convite no final.
E aí, com base nisso, eu queria te perguntar, para começar do começo, né, assim, como é que surgiu a ideia do canal? Se você acompanha ou acompanhava algum canal do YouTube ou alguma outra mídia social qualquer, né, que te influenciou de alguma forma na criação, Uhum, né, do canal? E uhum. quais foram os objetivos iniciais, né? E hoje, depois de 4 anos de canal, né, já tem uma vida aí longa, relativamente longa, se os objetivos são os mesmos, né? Sim, são 3 anos e meio de canal, na real, que a gente começou em janeiro. E, cara, a gente não tinha noção, a gente não tinha. Assim, começou com uma brincadeira, entre aspas, da Carol querer um canal. Sempre falaram pra gente, ai, vocês são muito engraçadas, não sei o quê. E a Carol quis ter um canal, e ela falou, vamos? Eu falei, vamos. E aí a gente foi, e a Júlia entrou nesse barco, e foi incrível. E, e aí a gente começou a perceber que a gente cresceu, quer dizer, a gente já sabia que a gente cresceu sem influência nenhuma. Tipo, nenhuma entre aspas, né? Com 15 anos eu tinha que baixar filme escondido para ver, né? Porque a gente não tinha, na minha época de 15 anos não tinha YouTube, sabe? Então a gente tinha pouca referência. E a gente criou o canal no início com o objetivo de vamos falar sobre, vamos ser as sapatões e tal, vamos ser o que a gente é de ser engraçado e contar as nossas vivências. Mas, falando por mim, porque eu não posso falar pelas meninas, eu acho que eu não tinha a dimensão do que isso seria, sabe? Hoje a gente está quase com 200 mil inscritos, a gente está 180 e poucos mil inscritos. E uma coisa que foi sempre o objetivo foi fazer as pessoas pertencerem junto com a gente, sabe? Foi fazer as pessoas entenderem que tava tudo bem ser quem elas são, como tava tudo bem ser quem eu sou e as meninas e etc, sabe? Então, acho que o nosso objetivo foi tentar ajudar, foi tentar achar um próprio lugar para a gente estar também, porque, né, criar a nossa comunidade sei lá, enriquecer a nossa comunidade. E eu acho que o nosso objetivo, eu não sei, mais uma vez eu não posso falar pelas meninas, mas a gente tem muito a ideia de que essa vizinhança foi a melhor coisa que a gente criou, sabe? Então a gente quer sempre crescer e abranger mais e ajudar mais pessoas, porque a quantidade de gente que fala com a gente, cara, sei lá, eu tô em depressão, então eu não me aceitava, ou isso ou aquilo, é surreal, sabe? Eu não tinha ideia de coração de que criar esse canal podia ajudar tanta gente, sabe? Uhum, E é incrível, é incrível. bacana. Quando você falou desse processo de aceitação, né? Você chegou a mencionar o seu pai, que foi complicado de lidar, né? Uhum. E eu assisti o seu vídeo sobre isso, inclusive, muito bom. Mas aí o relato que você traz sobre a sua mãe parece um pouco diferente, né? Parece que ela lidou de uma forma mais sensível com a situação e tal. E aí eu queria saber de você se sua mãe assiste, né? Se vocês conversam sobre o conteúdo do canal e tal. Inclusive tem um vídeo, né? No Dia das Mães, que Tem, sua mãe. tem. Tem mais de um vídeo onde ela participou e a gente conversa muito sobre o canal. Eu acho que ela não assiste, ela diz que assiste, mas eu acho que ela no geral não assiste. E eu prefiro assim, porque a gente fala muita putaria, então pra mim tá de boas ela não assistir. Mas a minha mãe foi um negócio que assim, as minhas irmãs sempre ficaram do meu lado, de cara, sabe? Uhum, A minha mãe, eu sei que ela tomou um choque, mas ela nunca virou as costas. Ela, obviamente, não pulou de felicidade, porque ela não estava esperando e ela não sabia como lidar, mas ela nunca virou as costas pra mim. E quando eu saí do armário, foi uma parada do tipo, era logo antes do primeiro show da Avril Lavigne no Brasil, e eu ia. E o meu pai descobriu que a minha namoradinha à distância, namoradinha, por que que eu reduzi? A minha namorada, que eu namorava à distância, vinha. Eu tinha 15 anos e ela também. E aí meu pai falou, você não vai porque ela vai. E aí eu falei, eu chorei muito e minha mãe falou, não, pode deixar que eu vou e eu vou impedir que ela encontre com a menina. E aí eu fui e eu fiquei com a menina o tempo todo, tipo, não ficando, né? A gente ficou de mão dadas o show todo. E isso foi muito forte pra mim de lembrar, sabe? Tipo, eu lembro que a gente se abraçou, a minha mãe deu uma cutucada em mim, fechou a cara, mas ao mesmo tempo ela tava ali me deixando ficar do lado da menina, saca? Então, no geral, a minha mãe nunca foi contra. E hoje, tipo, a minha mãe é apaixonada pela minha namorada. A minha mãe aceita super bem as namoradas que eu tenho. E essa específica, ela ama de paixão. Então, sei lá, é muito tranquilo com a minha mãe. Mas, sem dúvida,
é muito mais fácil com as minhas irmãs, né? Uhum. Com meu pai foi difícil, mas assim, logo depois, logo não. Ele demorou 3 anos, mas depois ele foi o primeiro a levantar a bandeira, sabe? Tipo, pra qualquer coisa. E ele teve o período de sair da minha saída do armário, sabe? Que a gente sempre fala, quando a gente se entende e se aceita e sai do armário, a gente tem que entender que as pessoas podem não estar preparadas como a gente se preparou, sabe? Então, meu pai não estava preparado, mas ele, depois de muito tempo, ele ficou ok, e ele foi ok até o final da vida dele, sabe? Então, eu tive muito privilégio em relação a isso. Uhum. Vocês mencionaram em algum vídeo de vocês, que eu não lembro qual, sobre essa necessidade de respeitar o tempo das pessoas, de assimilar, né, essas É, informações. São bem densas, né? Enfim, difícil porque mesmo. é isso que a gente fala. A gente, imagina você demora pra se entender, demora pra se aceitar e demora pra sair do armário. Quando você sai do armário, às vezes os outros não estão preparados pra entender você. Uhum. Ok, isso não significa que eles podem ser babacas preconceituosos com você, não. Mas você, às vezes, precisa dar o tempo dessas pessoas entenderem também, sabe? Então, Uhum. acho que é meio que isso. Uhum. Sim, concordo. Próxima questão vai esbarrar numa questão que a Karina, que é a nossa amiga em comum, né, Sim. trouxe, que Karina me viu é... nascer. Nossa, que Entreguei a loucura. idade. Aquela brincadeira. Queria perguntar quais são os desafios enfrentados, né, na manutenção do canal, como, por exemplo, como é que você concilia seu trabalho, né, que você é formado em publicidade e trabalha com isso, né? Como é que você concilia isso com as tarefas do canal? Você não se dedica exclusivamente ao canal, né? E Não. como é que o canal é mantido em termos de financeiros mesmo, se rola patrocínio? Aí a Karina perguntou se vocês conseguem monetarizar o canal pelo YouTube. Então, a monetização do YouTube é muito baixa, né? Primeiro porque ela é por view, e segundo porque é um valor baixo, e terceiro porque somos 3 pessoas, né? Então, assim, somos 3 pessoas. Então, por exemplo, se a gente pega um job, a gente normalmente não consegue, não tem o mesmo impacto que, por exemplo, uma pessoa que tem um canal sozinho, sabe? Não é a mesma coisa, até porque são 3 pessoas e a gente tem que dividir para 3 pessoas. Só que a gente não divide só por 3 pessoas, a gente faz uma caixinha para o canal também de tudo que a gente recebe, que é muito pouco, resumindo. A gente trabalhou com poucas marcas até hoje, porque o mercado ou não está preparado para pessoas que estão fora do armário, pessoas que falam sobre, e isso eu estou falando por mim, tá? Mais uma vez. Falam sobre, por exemplo, sexo, como a gente fala, a gente desmistifica várias coisas. Então, sinceramente, poucas marcas estão dispostas a trabalhar com influenciadores que estão metendo tanta cara. E as que estão, normalmente, que já trabalham, que querem trabalhar com LGBT, também estão procurando pessoas que já estão ou com mais números ou mais firmes mais sólidas na comunidade e tudo mais. Então a gente Uhum. teve relativamente poucos trabalhos até hoje, sinceramente, sabe? Foram bem poucos. E nós 3 trabalhamos, quer dizer, eu agora estou desempregada, mas nós 3 trabalhamos, teoricamente, com marketing. E a gente concilia porque a gente ama fazer isso, sabe? Basicamente, quando eu estava morando no Rio, a gente gravava, sei lá, de 10 da noite às 3 da manhã, grande parte das vezes, uma vez por semana, e fazia um estoque de vídeos para a gente conseguir ir fazendo, porque a gente trabalhava, e eu trabalhava na Barra, que é longe pra caralho de tudo, e então era muito complicado a gente estar sempre juntas. Então, agora que eu tô em São Paulo, com a quarentena não, mas antes eu dava o meu jeito de ir 2 vezes por mês ir pra lá, ou elas tentavam vir pra cá, mas é mais custoso elas virem pra cá. Mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa, conciliar de alguma forma, porque é o que a gente ama fazer, sabe? A gente tem o nosso trabalho, a gente brinca, eu brinco muito sobre isso, a gente fala que a gente é youtuber CLT, o que poucas pessoas são, e eu falo muito que eu tenho um trabalho, nesse momento eu tô desempregada, mas eu tenho um trabalho para pagar minha conta, minhas contas, e o trabalho que eu amo, que é fazer o canal, sabe? Então, monetização, realmente, é muito pequeno. A gente conta com o canal, com membros do canal, tem algumas que eu tô vendo aqui, a Rafa, a Simone, a Evelyn, eu tô vendo passar aqui nos comentários, desculpa não estar respondendo, gente. Mas tem algumas pessoas que são membros e isso ajudam a gente, sabe? Isso ajuda a gente. Porque cada pouquinho que essa pessoa ajuda, no fim do mês, ajuda a gente a pagar uma coisa, sabe? A gente até pouco tempo não tinha a firma, o canal Apartamento 202.
E Uhum. dinheiro de YouTube, de monetização, de tudo, vem normalmente para pagar isso, para pagar, por exemplo, quando eu tô completamente sem dinheiro e a gente tem que gravar e as meninas falam, pega um ônibus e a gente vai pagar com o dinheiro do canal, sabe? Então, a gente não tem luxos, a gente não tem um patrocínio, a gente, graças a Deus, arranjou uma agência muito bacana que tá tomando conta da gente agora, que é a Brunch, e mas a gente ainda encontra dificuldade por sermos mulheres lésbicas falando sobre coisas que tem muita gente que não tá disposta a comprar, sabe? Uhum. Entendi. Então, eu troquei ideia com umas amigas minhas, mais ou menos por volta de, sei lá, entre 25 e 33 anos, que também acompanham o canal. E eu acho bacana de trazer esse feedback, né, delas. Todos muito positivos a propósito. Que É, ótimo. embora elas tenham vivências assim diferentes, né, e muito particulares no mundo lésbico, muitas delas têm um carinho assim muito especial pelo apartamento 202, principalmente porque em algum momento ele foi determinante e relevante no processo de descoberta da sexualidade delas enquanto mulheres lésbicas, no que diz respeito às questões de representatividade, identificação e pertencimento ao universo lésbico. Então, acho que grande parte dos conteúdos abordados, né, cumprem essa função de trazer, sempre de forma muito leve e natural, assim, descontraída, porque é um canal de humor, né, Sim. o possível rompimento da heterossexualidade compulsória a partir da produção de narrativas feitas por e para mulheres lésbicas. A gente nasce e cresce numa cultura extremamente heteronormativa, né, e nesse sistema de valores, a normalidade é muito associada à heterossexualidade, e por oposição, a anormalidade é atribuída às sexualidades dissidentes, que são marginalizadas e alvo de uma opressão estrutural. Né? Vocês apresentam as questões que permeiam o universo lésbico com muita naturalidade. E eu acredito que isso pode ser interpretado como uma subversão desses valores hegemônicos heteronormativos. Vocês abordam problemáticas super relevantes, como a da representatividade na mídia, que vocês fizeram um vídeo sobre a forma como mulheres lésbicas são retratadas nas novelas da Globo, por exemplo. Né? E também a reverberação disso no público, né? Tipo, o modo como o público reage, como a sociedade reage, é muito determinante também na forma como esses roteiros são conduzidos, né? Tipo, se reagem mal, se pretendem boicotar, né, a emissora por alguma razão, pronto, a gente em Torre de Babel taca fogo nas sapatão e tá tudo resolvido, Exato, né? Mas é assim que opera exato. essa lógica. Então, assim, nesse sentido, eu acho muito potente o que vocês fazem, muito significativo, né? Eu queria saber se você tem essa noção, né, do alcance do projeto no sentido de afetar mesmo positivamente a vida das mulheres lésbicas, pensando nessa questão do entendimento da própria sexualidade. Inclusive, não só minhas amigas têm esses relatos, né? Eu tô vendo uma galera aqui comentar como o canal é importante na vida delas, assim. As Quer falar um pouco famílias. sobre isso? Cara, primeira coisa é sobre isso que você acabou de falar. Eu queria ressaltar mais uma vez que a gente tem a melhor comunidade que existe, saca? Eu não podia imaginar vizinhas tão incríveis. Vizinhas e vizinhos, porque existem meninas, existem meninos, existem cis, pessoas trans, existem uma gama de gente, graças a Deus, nessa comunidade. Cara, eu acho muito legal a gente ser parte de uma desconstrução. Eu acho muito importante. A gente tenta fazer isso justamente porque a gente viveu isso. A gente viveu numa coisa onde eu não podia dizer que eu era lésbica, eu não podia dizer que eu era sapatão, porque era pejorativo, sabe? A gente não podia falar esse tipo de coisa. Então, a gente também já fez vídeo falando, nós somos lésbicas, vamos descontextualizar essa coisa de que é pejorativo ou é uma coisa ruim. Enfim, a gente fala muito sobre isso e a gente tenta trazer a normalidade porque a gente sabe que é normal. E a gente quer acabar com essa cultura heteronormativa de que o certo é ser hétero, sabe? E eu particularmente não tinha noção de que tinha muita gente que poderia se identificar e que poderia se entender com a gente, sabe? Quando a gente começou com o canal, eu não tinha noção de que, poxa, tem meninas aqui que já passaram que eu vi, eu não vou expor porque eu não sei se pode, mas enfim. Tem gente aqui nessa própria live que entrou no canal sendo hétero e hoje se identifica, sabe? Como lésbica, como bi. Então, eu acho muito bacana porque a gente compartilhar as nossas experiências mostram que tá tudo bem
e que você pode repensar o que você é, e tá tudo bem você ser o que você quiser. Você pode descobrir que você é uma hétero que gosta do nosso canal. Tem alguns. E tá tudo bem. Ou você pode descobrir como a Julie, que começou o canal com a gente sendo hétero, de se dizendo hétero, e se entendeu e se permitiu amar uma mulher, sabe? Então, eu não tinha noção de que a gente poderia ter esse impacto, sinceramente, e tem esse impacto na vida das pessoas. E fazer isso com leveza, pra gente, é muito importante, porque, ok, é muito importante toda a militância pra gente, toda, 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 seja como ela for. E toda a militância que a gente pode fazer hoje, ela veio de algum lugar. Então, não importa se veio de um lugar sério, se veio de um lugar cômico, toda a militância existe por um motivo e permitiu que a gente estivesse e esteja aqui hoje, sabe? Só que a nossa forma de fazer é ser leve. Porque pra gente já é difícil o dia a dia, já é difícil viver num mundo onde a gente tem um Bolsonaro como presidente, sabe? Onde a gente sai na rua e a gente corre risco, sabe? Eu lembro que uma coisa que eu falei em 2018, na época das eleições, para as pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha um side cut e eu virei e falei para as pessoas falaram, ah, mas não vai acontecer nada. Eu falei, gente, desculpa, eu existir já é um risco para mim, porque eu não performo feminilidade, apesar agora eu estar com o cabelinho, não sei o quê, eu sou uma pessoa que não performa uma puta feminilidade. E, cara, eu posso simplesmente ser agredida por ser lésbica. Então, o mundo é um lugar onde eu, particularmente, acho que tem muita coisa ruim já. E a gente também, eu converso com as meninas sobre isso, a gente acha que já tem coisa demais ruim. Então, eu não quero chegar no final do dia e ser a pessoa que fala pras meninas, cara, tá uma merda. Realmente vai ser difícil pra caralho você ser lésbica, sabe? Pode ser que seja difícil pra caralho, mas também pode ser leve, sabe? Então, acho que a gente optou por mostrar pras pessoas que, beleza, você também pode ser feliz assim e também tem um lado bom, apesar de toda essa merda, sabe? Eu acho que essa leveza é o que mais caracteriza a gente em relação a esse canal. Essa leveza, eu acho que até é quase uma condição de possibilidade para a gente criar, né, alguma coisa, porque eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre isso. A gente foca muito. Claro, a opressão ela existe, ela está ali o tempo inteiro, ela grita no nosso ouvido, ela mata a gente diariamente. Sim. Mas e aí? O que a gente faz? A gente vai falar só da opressão o tempo inteiro? E quais são as formas possíveis de falar dessa opressão, né? Eu acho Sim. muito bacana que vocês utilizem o humor, né, como instrumento de linguagem, né, dessa opressão, porque torna as coisas mais leves, mais palatáveis, Sim, né, e de eu certa acho forma. que, particularmente, eu acho que dá um pouco mais de esperança, saca? Tipo, eu acho Uhum. que. Eu acho não, eu sei que o meu relato, por exemplo, onde quando meu pai me descobriu que eu era lésbica e disse que só tinha duas filhas e preferia que eu tivesse morta, incentiva pessoas a verem que hoje eu tô com a minha cara na internet falando que eu sou lésbica e que meu pai me aceitou depois de um tempo. Então, assim, eu, eu, eu sei que isso ajuda de uma forma. Então, ao mesmo tempo que é leve, eu acho que pode também trazer esperança, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante, também acho. Concordo total. Enfim, outra conclusão que eu cheguei conversando com as amigas sobre o canal é que tem uma característica muito marcante no canal de vocês, que é a percepção que a gente, né, como público, tem da dinâmica da amizade que vocês têm, né? E vocês ressaltaram isso muito bem na própria descrição do YouTube, né? Sim, sim. A impressão que a gente tem quando assiste é que a gente está presenciando um bate-papo despretensioso entre amigas, assim, parece que vocês deixam rolar muito naturalmente as coisas, né? E aí, mesmo que cada vídeo tenha um tema específico, inclusive o conteúdo do canal é bastante diversificado, né? A intimidade e a química entre vocês reflete muito, né, na condução das questões. E não soa Uhum. como algo exatamente ensaiado, né? É uma coisa muito Sim. espontânea. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre o modo de organização e planejamento dos vídeos, que pra gente, pro público, é uma coisa muito assim, solta, e solta de uma forma positiva, sabe? É positivo demais, porque vocês têm um entrosamento, assim, né, que a gente como público sente muito e as coisas fluem e fica perfeito, assim, o resultado final, né? A gente queria saber se como é que isso acontece, se é ensaiado, se não é ensaiado. Cara, eu agradeço muito esse feedback porque, gente, sinceramente, nosso processo de roteiro é assim. Gente, vamos fazer tema. Beleza. Aí a gente pensa nos temas. A gente, obviamente, vê o que a galera pede, a gente tenta
trazer muito do que o pessoal pede, dentro do que a gente pode ou sabe falar, mas a gente pega e fala, beleza, vamos falar sobre, sei lá, sexo lésbico. Beleza. Tópicos. A gente bota, sei lá, 5 tópicos. E a gente chega lá e começa a falar. Então, assim, é muito louco como isso tudo acontece, porque a gente não tem um roteiro. Pra ser bem sincero, a gente não tem um roteiro decente, saca? Então, essa percepção que você tem é completamente certa, porque às vezes a gente tá falando uma coisa e a Carol fala uma coisa e eu começo a gargalhar porque eu não tava esperando que ela fosse falar aquilo, ou vice-versa. Ou vocês ouvem a risada da Julie quando ela não tá presente, ela tá atrás da câmera e ela chora de rir, às vezes, com um comentário. E tem coisas que nem a gente pensa em falar. Tipo, a gente pensa aqui o tópico tal e na hora falei X e as garotas começam a rir pra caramba. Então, é muito isso. O nosso canal, apesar de ser muito para os outros, né, também ser muito para as meninas e para as lésbicas e para a comunidade LGBT num todo, é muito pra gente. E a gente faz isso de uma forma completamente amizade, sabe? Porque a gente tá ali se divertindo, a gente ama o que a gente faz, a gente se diverte muito fazendo isso. E não é uma coisa. Perdão, porque a Carol me ligou agora, entendeu? E Deu elas uma não estão vendo a travada aí. live. Você entende? Deu uma travada, as meninas estão falando alguma coisa, daqui a pouco eu falo com elas. Peço perdão. Calma aí, só um minutinho, gente, só um minuto. Rapidinho. Pequena pausa. Estamos esperando a Fernanda voltar. Foi. Mil perdões, gente. É porque a gente tá falando de coisa de gravação, perdão. Elas não viram que eu tô em live. Enfim, é isso. É exatamente isso que aconteceu agora. A gente não ensaia as coisas e muitas vezes dá errado e a gente, tá, vamos sim. E a Julie, incrivelmente, sempre faz dar certo, apesar de às vezes a gente grava um vídeo e eu falo, será que ficou bom? E, cara, a Julie é mestre, sabe? Ela faz o vídeo ser incrível na edição. E, enfim, é isso, basicamente. A gente realmente não só fala de amizade porque a gente quer falar de amizade. A gente fala de amizade porque essa amizade existe, é real. E sai leve porque é leve, sabe? Sim. Pra gente, como público, soa muito, muito autêntico mesmo, muito orgânica a coisa, assim. E é É, prazeroso de assistir também. o que a gente se mostra é o que a gente é, saca? Tipo, se você me ver Uhum. na rua, eu vou ser a mesma idiota que eu sou no vídeo. E eu vou brincar, eu vou ser a mesma pessoa. E a gente é assim, a gente se diverte assim. Então, pra gente é muito natural gravar dessa forma, saca? Legal. É, Então, você já deu até alguma. Enfim, já falou um pouco sobre isso, né? Que eu coloquei aqui uma questão, que não sei se vocês criaram um canal. Quando vocês criaram um canal, existia essa intenção, né? Eu acho que não, é muito difícil prever esse tipo de coisa. Mas ele foi crescendo muito, né? E, enfim, novas demandas do público foram surgindo. E essas demandas fizeram vocês ir atrás de outras informações, né? Como, por exemplo, sobre o que é se identificar como uma pessoa trans, né? Então, já que vocês não têm lugar de fala como enquanto mulheres lésbicas, né, para dar conta das dúvidas desse público específico, né, eles optaram por convidar um homem trans para relatar como é que é essa experiência. Eu notei assim um cuidado e uma responsabilidade, assim, são muito nítidos, né, no trato com esse tipo de demanda do público. Inclusive quando vocês leem as cartas enviadas e procuram orientar as pessoas, né? Uhum. Vocês, inclusive, têm uma atenção muito especial em relação à faixa etária da pessoa. Isso é importante. Sim. Então, com base nisso, eu queria perguntar se vocês têm um direcionamento específico voltado para algum público-alvo, tanto em termos de faixa etária quanto em termos de identidade de gênero. Cara, a gente não. O YouTube, ele não diz pra gente qual é a identidade de gênero da pessoa. A gente sabe que grande parte do nosso público é feminino, mas eu não sei se são minas cis ou minas trans. E o canal fez com certeza a gente crescer muito como indivíduos para entender várias outras questões além da nossa vida, da nossa vivência. Eu gosto de falar que eu fui uma pessoa que errei muito na criação e na condução do canal em relação à questão trans, porque tá tudo bem você errar, desde que você entenda o seu erro, você
aprenda com seu erro, sabe? Eu tinha na época uma namorada que a mãe dela uma vez brincou não, falou pra ela que ela era cheiradora de xereca. E aí associou ser lésbica a ser cheiradora de xereca. E eu achei aquilo hilário. E eu passei a brincar com isso. E aí era tipo, pra ser lésbica tem que gostar de buceta. Não, sabe? E a gente tomou vários toques. E hoje eu sou uma pessoa que eu tento muito passar as informações que eu recebi das pessoas que me falaram, mesmo sem eu ter o lugar de fala. Eu tento ser o apoio. É a mesma questão da negritude. Somos 3 minas brancas e somos privilegiadas por sermos brancas e cis, apesar de sermos mulheres e sermos oprimidas, sabe? Nós somos, dentro da opressão, cara, eu sou uma mina branca cis. Eu ainda tô bem, entre aspas, sabe? Não é comparar a opressão, mas a gente sabe o que acontece. Então, a gente tenta trazer pessoas para falar sobre isso com a gente. E, obviamente, a gente tenta aprender como indivíduo, sabe? Tipo, uma das minhas melhores amigas nunca esteve no canal, mas é a namorada do Luca Najar. Ela esteve por trás das câmeras e ela é uma mina negra e ela fala muito sobre isso e eu aprendo demais com ela. A gente já levou pessoas negras no canal e a gente tenta trazer conteúdos que não sejam só do que a gente sabe falar para a gente também aprender e ensinar sobre isso, sabe? Então, o canal, ele com certeza me trouxe uma puta vivência que eu não tinha ideia, principalmente com questão trans, sabe? Real, eu aprendo muito, muito com pessoas trans que participaram do canal ou com pessoas trans que assistem o nosso canal. A gente tem, por isso que eu falei, por exemplo, que a gente tem meninos que assistem o nosso canal. A gente tem meninos trans que assistem o nosso canal e eu aprendo muito com eles da mesma forma, sabe? Então, eu acho que é muito importante pra gente a gente se colocar no lugar de aprendizado, principalmente quando você passa a ser influenciador. Porque tudo que você fala está sendo observado e está sendo julgado. E é muito importante você entender que você tem que, primeiro, dar voz a quem precisa de voz, disponibilizar o seu espaço se você tem mais voz e ouvir antes de mais nada, saca? Beleza, se essa pessoa chegar pra você e falar, você errou, e você achar, pô, mas eu não quis fazer mal. Óbvio que eu não quis fazer mal, sabe? Pra mim, como lésbica, foi uma merda quando me disseram que eu tava sendo transfóbica, porque eu falei, caralho, como assim? Eu tô lutando pela causa LGBT, como é que eu tô sendo transfóbica? Sabe? Como é que eu tô diminuindo uma outra causa? Eu não posso diminuir uma outra causa por causa da minha causa, sabe? Então, falando por mim, é um puta aprendizado e é uma puta. Eu agradeço muito por todas as pessoas que ensinam a gente e permitem que a gente reproduza esse ensinamento, saca? E quanto à faixa etária, a gente tem uma faixa etária mais ou menos dos. Acho que a maior galera é entre os 16 e 24, por aí. Eu acho, tá? Não tenho certeza, que eu não sei de cor. Mas a gente tenta ser muito cuidadosa também com as dicas que a gente dá, porque a gente tem muita gente menor de idade, né? Então é muito delicado você falar certas coisas e toda dica que a gente tenta dar, a gente sempre fala, primeira coisa, no caso do Me Ajuda primeira, sempre tenha certeza de que você está em segurança, seja pro que for, sabe? Tem mina que fala, eu tô pensando em sair do armário, eu saio do armário? Eu não sei se você pode sair do armário, sabe? Eu não sei se é a sua hora de sair do armário. Você tem que me dizer se é a sua hora de sair do armário. Você tem que me dizer se você vai se colocar em risco saindo do armário. Porque se você falar pra mim, se eu sair do armário, eu vou pra rua, eu não vou falar pra você sair do armário, sabe? Porque pra mim, se eu for falar baseado na minha experiência, eu vou falar, sai, tranquilo. Mas eu nunca estive nesse risco. Apesar do meu pai não ter aceitado, eu fui privilegiada desde sempre por eu não ter tido risco de ser expulsa de casa, saca? Então a gente tenta ser muito cuidadosa, porque existem muitas vivências, e a gente não pode dar conselhos baseados nas vivências privilegiadas que a gente teve, saca? Sim, sim. Eu reparei isso no canal, especificamente no vídeo que vocês estavam lendo alguma carta de uma menina. Não existe uma coisa muito prescritiva, né? De faça aquilo ou faça aquilo. Faça isso ou faça aquilo especificamente, né? E essa aqui é a receita de bolo que eu tenho para te dar. Não existe receita de bolo, nem para você aceitar o pedido de namoro de uma menina na escola, numa escola católica, nem para você sair do armário, né? Não existe, assim. Exato. A gente fica tateando mesmo e tentando orientar na medida do possível, né? Mas sempre se colocando
no próprio lugar mesmo, tendo essa consciência do próprio lugar privilegiado, em certo sentido também, né? A gente Então, tenta deixar claro que, apesar da gente estar tentando ajudar, a gente não sabe a vivência da pessoa, né? Então, uhum, a gente tenta dar conselhos que a gente gostaria de ouvir, eu acho, sabe? Eu acho que sim. é muito do tipo, eu gostaria de ouvir alguém dizer pra mim que vai ficar tudo bem, mas eu também gostaria de alguém que falasse, calma, também não sai metendo os pés pelas mãos, sabe? Uhum, uhum, entendi. Então, você falou da necessidade da gente o tempo inteiro se atualizar, né, das informações e tal. Essa questão da transexualidade, por exemplo, é uma questão que, para mim, também, tipo, muito, muito nova, que parece que a gente começou a falar disso há muito pouco tempo, o que é um grande problema, né? E Uhum, a gente tem que se atualizar muito, né? E aí, como dentro do movimento LGBT existe muita transfobia, também existe muito machismo, né? E sim. isso já traz a gente para a minha próxima pergunta, que é que enquanto mulheres lésbicas, a gente vivencia muito machismo que é reproduzido pelos homens gays, né? Tem muito isso, né? Tipo, no início, pelo menos, eu ficava, como assim? Você é um homem gay, como é que você reproduz machismo? É isso, ainda é homem, né? Antes de ser gay, enfim, ainda é homem, ainda tá ali, é fruto daquela cultura patriarcal e É, machista. E sim. aí vocês fizeram um vídeo sobre isso, inclusive chamaram um homem gay para participar. Eu acho importante ressaltar que mesmo dentro do movimento LGBT, essa reprodução do machismo ainda ocorre com muita frequência, né? E isso promove e perpetua o silenciamento do L, né? O L que representa na sigla as Sim. mulheres lésbicas. E aí, que esse L não por acaso foi transferido, né, assim, para frente, né, para alcançar um maior protagonismo que a gente não tem, porque a gente é silenciada continuamente por causa desse machismo. Queria que você comentasse um pouco disso e novamente, a Karina fez uma pergunta que tem super a ver, que ela pediu para você comentar um pouco sobre o machismo no humor brasileiro. Tá. Calma aí. Tá. Os comentários pararam aqui, porque. Ih, olha eu virando a câmera. Os comentários pararam Eu pra acho, mim? não, eu acho que se você descer, aparece. Para mim travou Não, também. não. É só descer que não. Pra mim bugou, mas tudo bem. Acho que foi quando eu fui responder a Carol. Porque Olha, eu tô recebendo umas ficou. perguntas aqui, que tem uma amiga minha da Filósofas que ela tá me mandando as perguntas. E aí no Certo. final, eu pensei no final de trazer essas perguntas da galera, assim, eu tô linkando na medida do Ótimo. possível, mas eu vou trazer De as questões. boas. Top. Tá. Show. Sobre a questão do L. Ah, obviamente a gente vivencia muito, muito machismo, né? Não tenho que negar. Mas a gente tenta trazer mais visibilidade justamente porque a gente sabe que a sigla é muito grande e só que nada é maior do que o G, né? Parada gay, GLS, essas Nossa, GLS é transformações. péssima, né? Como é que a gente ficou tanto tempo com o GLS, que é A tão gente insuficiente? adorava GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. O que é isso, sabe? Olha, invisibilidade de gente bi, de gente trans, de todo o resto da sigla, que tem muita sigla aí, muita letra, desculpa. A gente tenta desconstruir isso, mas é um caminho muito longo, né? E eu acho que não só como lésbicas, a gente tenta desconstruir como mulheres feministas, saca? De não querermos ser superiores, porque não é isso, não é sobre isso o feminismo, é sermos iguais, termos os mesmos direitos, sermos respeitadas, saca? Então a gente fala muito sobre isso também. E eu acho muito difícil você conhecer uma menina lésbica que não tenha um amigo gay que tenha falado alguma besteira, alguma coisa do tipo, eu nasci, passei pela xereca, que também é transfóbico, que também é bizarro, sabe? Eu acho que a desconstrução eu vejo melhorar. Com os meus amigos gays eu vejo melhorar hoje em dia. E eu agradeço por isso. Mas acho que ainda tem muito caminho. Assim como eu me desconstruí, eu ainda preciso me desconstruir muito. A gente precisa muito fazer esse caminho de tentar mostrar que o L tá aí e o L não é só uma coisinha qualquer, não é só eu não sei o que eu tô fazendo da vida. O L existe, saca? E a pergunta da Karina era sobre o machismo, né? Ou não? Qual era a No pergunta? humor brasileiro. No humor. Cara, eu, sinceramente, eu acompanho pouquíssimos comediantes homens. Eu já tive várias experiências negativas inclusive com comediantes que eu conheço.
pessoalmente, que obviamente não cabe citar nomes, mas é bizarro do tipo, recentemente eu recebi uma mensagem de um amigo meu, comediante, falando, nossa, você, a sua última foto, muito gata, não sei o quê. E me lembrou o garoto adolescente que ficava excitado quando saía com você como amigo. E aquilo, pra mim, foi uma parada bizarra, porque eu luto contra isso. E na hora, eu não soube o que falar, saca? Uhum. É uma parada que a gente ainda se submete a gente ainda permite muito machismo na nossa vida e às vezes por choque, às vezes por não saber o que fazer, às vezes por Uhum. vergonha e por tipo, ah, mas eu não quero falar alguma coisa e ele achar que eu tô sendo chata, saca? Eu acho muito bizarro isso e é por isso que a gente tem que se colocar no lugar de que eu mereço mais do que isso, saca? Então, Uhum. sobre comediante humorista homem, eu acompanho real muito poucos e dificilmente eu não fui decepcionada por algum deles, mas eu prefiro acreditar naqueles que entendem quando erram, sabe? Um exemplo Uhum. muito clássico pra mim é do Whindersson Nunes. Eu adoro o Whindersson. Eu acho a história dele do caralho. E o Whindersson, um clássico, uma coisa que aconteceu recentemente, sei lá, acho que foi ano passado, foi que ele estava no Caldeirão e ele começou a brincar, enquanto o Luciano Huck falava, ele começou a fazer gestos como se ele estivesse interpretando Libras. E ele foi extremamente criticado porque Libras é a segunda língua oficial do Brasil e todo mundo deveria saber, né? E ele estava fazendo piada com isso, ele estava brincando de interpretar Libras. E no dia seguinte ele pegou todas essas críticas, ele fez um vídeo, ele se desculpou e ele aprendeu em Libras o pedido de desculpa e ele se comprometeu a tentar dar visibilidade a isso. Eu acho que isso é que é importante, saca? Uhum. Então, muito comediante, muita gente vai machucar e vai falar merda, mas eu tento não ser da cultura do cancelamento, que acho importante trazer também, que é, beleza, a pessoa falou uma merda, até que ponto você tem que realmente cancelar essa pessoa, sabe? Eu falei muita Uhum. merda, mas eu tô tentando me desconstruir. Eu não tenho a vivência de todo mundo. Muita gente fala merda e tá pouco se fudendo. Beleza, não acompanha essa pessoa. Beleza. Agora, tem muita. A cultura do cancelamento, principalmente nessa quarentena, pra mim tá sendo bizarra, do tipo. E eu me boto nisso, tá? No BBB, por exemplo, eu critiquei muito a Ivy. E eu falava, porra, racista do caralho, mano, que isso? Não é possível que ela não saiba que ela é racista, não é possível, sabe? E quando ela saiu, ela chorou e ela pediu desculpa. E pra mim, eu olhei e falei, cara, quem sou eu pra julgar, saca? Então, eu misturei um pouco os temas, mas sobre os homens, eu acho que é muito fácil você fazer comédia sacaneando os outros, principalmente se você é o topo da cadeia alimentar, onde você é um homem branco cis, que mais você e hétero, que mais você quer, né? Você é o topo dessa cadeia aqui de opressão e não só homens, mas eu acho que é muito escroto qualquer tipo de comédia onde você tenha que desmerecer o outro, sabe? Não é você fazer uma piadinha onde você tá, sabe, lugar de fala, onde você tenha esse lugar. Não é eu brincar de ser lésbica e falar, ah, essa merda aí, porra, tinha que ser sapatão. Não, isso é meu lugar de fala, saca? Eu não tô desmerecendo ninguém. Eu não tô sendo racista, machista, homofóbica, gordofóbica, transfóbica. A gente tem uma série de comediantes que usa esse tipo de humor e pra mim não tem que passar e essas pessoas têm que aprender que não tá certo você fazer comédia desmerecendo o outro, saca? Uhum. Acho que é isso. Perfeito. Ah, tem Parabéns. muita essa necessidade, né? Em todos os campos, eu acho, tipo, tá até no que eu faço, assim, né? Sou professora e tal, e faço filosofia, e aí, doutorado em filosofia. Tipo, como é importante essa coisa da autocrítica, né? Como a gente tem essa necessidade da autocrítica Sim, todos os dias. É todos os dias você tem que ter o um mínimo de abertura, de disposição, né? Para encarar novas questões, para ler sobre novas questões, para se inteirar de novos assuntos, para reconhecer as besteiras que você falou antigamente, sim. né? Então, é muito importante, né? Isso, assim. Eu admiro muito isso no canal também, essa coisa de reformular as questões conforme vocês vão desconstruindo, né? As coisas. Exato. É engraçado que a gente fala como se fosse uma puta. Nossa, vamos valorizar isso aqui que está sendo feito. Não tem que valorizar, sabe? Não tem que exaltar a gente porque a gente está fazendo o mínimo, sabe?
Uhum. Eu acho que isso é um erro também, você falar, porra, puta que pariu, que foda, essas meninas aqui, elas, porra, desconstruíram a transfobia. Não, isso é o mínimo que eu tenho que fazer, saca? Uhum. Então, eu acho que a minha visão sobre isso deveria ser uma coisa humanitária, sabe? Você deveria Aham. ver o próximo e olhar e tentar entender a situação do outro para tentar, de alguma forma, ajudar essa pessoa, sabe? Então, acho que é meio que isso Uhum. também, sabe? Uhum. Concordo. Eu trouxe mais uma questão que eu vou te trazer, e aí talvez. Eu não sei se vai dar tempo, mas. Enfim, queria até de 13 repente propor minutos. quantos minutos? Tem 13 antes que ele feche, né? Tem Sozinho. Que 13. é quando Tá, ele então, fecha sozinho. eu ia te propor, se, enfim, você tiver tempo, enfim, disposição, a gente fazer uma outra para trazer as perguntas da galera. Porque são Show. muitas. Tá bom. Mas, enfim, vou fechar Aí, então com essa aí vai aqui. até acompanhar aqui, porque pra mim os comentários pararam há um tempão já. Tá, não, eu tenho eles aqui, eu tenho as questões Tá, aqui, tá? show. É, Mandem perguntas então, que daqui a pouco a gente mandem fecha e abre de perguntas, a gente novo. aproveita a oportunidade, esse é o momento. O Brasil, a gente sabe, né, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no LGBT. mundo. Isso é muito grave, muito perturbador, né? Sim. Como você já mencionou, né, em 2018 a gente teve a eleição do Bolsonaro, que representou a vitória de um projeto de poder, né, de cunho fascista, declaradamente fascista, né, que se fundamenta num discurso de ódio muito contundente em relação às minorias. Sim. A partir disso, queria perguntar como os acontecimentos recentes, né, na política brasileira, que, enfim, não param de acontecer literalmente todos os dias, todos os dias a gente vivencia retrocessos, se vocês sentem necessidade de um posicionamento político, né, que resista a esse projeto em vigor, que incita, em última instância, o assassinato, um genocídio em vários níveis, direto e indiretamente, na nossa existência enquanto LGBT, né, Sim. ou enquanto minoria. A gente traz efetivamente pouco tema político para o canal, porque como a gente já falou, a gente é um canal onde a gente quer trazer leveza. Eu não quero chegar e ser mais um noticiário e que vai tirar a esperança da gente no final do dia, saca? Mas a gente também sempre se posiciona, a gente sempre traz de alguma forma algum comentário, alguma indireta, alguma direta. A gente se posiciona sempre sem acho que sem tirar a esperança, eu diria. Eu não quero ser realmente essa pessoa que vai. Cara, a galera sabe o que tá acontecendo. A galera liga a televisão, a galera sabe que tá tudo uma merda, que a gente tá morrendo e que isso acontece. A gente fala sobre isso, mas a gente tenta fazer isso de uma forma leve. E também, a parte do canal, a gente tem as nossas redes sociais pessoais, onde a gente também se posiciona, saca? Então, a gente, obviamente, sempre vai se posicionar, porque só da gente estar na internet já é um posicionamento, já é um posicionamento político. A gente está ali falando sobre ser lésbica e sobre ser contra um governo que realmente exalta a maioria e diz que a minoria tem que se curvar, a gente, obviamente, já é uma forma de militar e de trazer esse cunho político para o canal. Mas a gente, sinceramente, eu não sei se a gente conseguiria trazer o que está acontecendo de uma forma leve a ponto de ser o que a gente sabe? Quando eu falo sobre isso, por exemplo, no meu Twitter, eu falo puta, sabe? Porque, cara, não é possível tudo que acontece, tudo que está acontecendo. Então, a gente tenta trazer mensagens, sim, de cunho e de caráter político, mas de uma forma leve que não destrua as esperanças, eu diria, como eu já tenho falado aqui, da forma como a gente faz as coisas. Uhum. Não, eu acho que não é nem necessário propriamente mencionar as questões uma a uma, né? Eu acho que só de vocês terem um canal, né, assim, Sim, lésbico de humor no YouTube, já é um ato revolucionário por si só, né? Já tem uma potência ali, né, de sim, resistência mesmo. Então, sim. super A importante, super gente e relevante. muitos outros, né? Assim, Sim. como eu falei, na minha época eu não via, eu não tinha YouTube quando eu era adolescente. Mas, sei lá, quando eu comecei a assistir YouTube ferozmente, eu consumia muito, por exemplo, a Lu e Ponto, que hoje é uma das minhas melhores amigas. E, cara, a Lu é uma coisa.
extremamente necessária. E a Lui é ela é extremamente necessária, como eu falei, é uma militância que vai diferente da nossa, por exemplo. Ela é uma pessoa que, porra, faz um puta roteiro, faz uma puta pesquisa, ela faz assuntos, aborda assuntos super sérios, mas ela também tem descontraído, ela tem feito da forma dela. Então, a Lui, por exemplo, antes de eu não vou dizer que foi uma influência porque eu não comecei o canal por causa da Lui, mas a Lui era um conteúdo que eu consumia e eu falo isso pra ela, sabe? Porque ela é uma pessoa que, cara, ela é extremamente necessária. Então, cada canal que tá aí botando a cara, sendo L, sendo G, sendo B, sendo T, sendo Q, mais, é necessário e é uma existência que que tem cunho político, porque a gente tá no momento onde essa galera tá mandando a gente calar a boca e a gente tá existindo, sabe? Então, só de a gente existir e botar a cara já é uma forma de se politizar. Assim como Sim. vocês, sabe? Não só um canal. Um YouTube, um Instagram, um Twitter, Uhum. qualquer pessoa que resolve se pronunciar, você não precisa ter uma puta de uma influência. Se você tem 5 pessoas que te ouvem, se você tem uma pessoa que te ouve, você é uma influência pra alguém, saca? Uhum. Sim, e as pessoas querem ouvir, né? É isso. Os canais vão crescendo de uma forma exponencial, não tem muito controle. E aí a gente descobre, né? Tipo, nossa, era uma demanda realmente da galera, da sociedade. A gente não sabia que era uma demanda, a gente descobriu só porque a gente lançou a ideia, né? E a coisa começou, É. efetivamente. Uma coisa que você falou agora, eu pensei, a gente sempre comentou, desde sempre, que era a nossa existência, independente de a gente estar falando sobre um assunto lésbico ou não, já seria diferente. Você ouviu uma história minha de conhecer uma pessoa que eu tô apaixonada, é diferente porque eu tô falando de uma mina. Então, todo canal que a gente. Quando eu, por exemplo, queria consumir conteúdo LGBT, eu consumia normalmente um conteúdo mais sério. Quando eu queria consumir comédia, eu consumia um conteúdo normalmente hétero. Então, uma coisa que foi muito importante pra gente foi conciliar esses dois, porque se eu tô falando sobre ônibus, sobre os perrengues que eu já passei no ônibus, vocês estão ouvindo de uma mina lésbica falando sobre isso. Se eu falar, por exemplo, caraca, eu tava no ônibus e eu caí no colo de um cara, vocês vão rir, porque vocês vão saber que isso foi muito bosta pra mim. Enquanto pra uma mina hétero contando isso, por exemplo, pode, sabe, é uma vivência completamente diferente. Então a Carol fala muito sobre isso, que só da gente existir como lésbicas, qualquer coisa que a gente fala já é uma militância lésbica. A gente pode estar fazendo comédia, a gente pode estar falando sobre qualquer outro assunto, eu posso estar falando sobre gato, mas está saindo da boca de uma mina lésbica, saca? Uhum. Ótimo. Eu tenho questões aqui, agora as minhas encerraram, né? Com Certo. 54 minutos de live que eu tô, enfim, de acordo com minha contagem, que eu não sei se corresponde à realidade. Mas vou então trazer as questões até a gente ser cortada. A gente vai ser cortada eventualmente e a gente volta para terminar as questões. Pode ser? Quer fechar essa e começar com essas questões novas para ficar mais fácil? Pode ser, que aí eu não vou ficar com Melhor. esse medo de ser cortada a qualquer momento. Exato, exato, exato. Fecha que aí você abre e aí eu entro de novo. Tá show. Então, gente, a gente já volta daqui a Já pouquinho. volta. Oi, gente. Tô esperando aqui Fernanda voltar também pra gente continuar. Trazer as perguntas que vocês colocaram pra ela, tá? Vi que ela entrou. Olá, voltamos. Agora eu vejo os comentários. Ai, que bom. Agora eu vejo as pessoas entrando. Travou quando as meninas me ligaram. Ah, entendi. Tranquilo. Então vamos lá, perguntas, né? Sim! São algumas. Tati, arroba Tatimuti, perguntou, quer dizer, falou, né, que o Me Ajuda 202 faz muita falta. A gente tem uma vez por mês o Me Ajuda 202 e a gente adora esse quadro.
E realmente acho que é um dos nossos melhores quadros, porque a galera realmente gosta muito. E a gente gostaria até de fazer mais, mas aí vai ficar só sendo Me Ajuda, gente. São 4 vídeos por mês, teoricamente, né? Porque os sábados são quando a gente consegue gravar, que agora na quarentena não tá dando, mas os outros são sobre coisa do universo geek e tal. Então, dos 4, a gente bota pelo menos um Me Ajuda. Mas, desculpa, a gente vai tentar manter, talvez aumentar. Não, manter com certeza, mas enfim. Tá. É, a Suzana Souza falou que os vídeos do Apartamento 202 foram Simone, um marco na vida dela. Como de muita Simone. sapatão que deve estar aqui agora nessa live assistindo, nesse momento, né? Ela é uma das pessoas que eu É, falei que ajudam a gente, é uma das pessoas membros, é uma você das deu uma pessoas travada que agora. voltou. Tá normal ou não? Gente, vocês estão vendo e ouvindo a Fernanda? Uma boa? Eu tô me vendo e tô te ouvindo e vendo normal. Ah, tá. Você tá travada Peraí, pra mim. peraí, deixa eu Opa, botar no 4G. Peraí, deixa eu botar. você tá no 4G desde o início aqui, porque meu Wi-Fi tá fraco. Eu acho que é a tua, hein? Eu botei pro 4G só pra garantir. Tá. Agora foi. Agora melhorou aqui. Então Tá. vamos lá. Aqui, eu tô vendo várias. Assim como a Simone, que é a Suzana, na verdade a gente tá vendo a Simone, tem a Evelyn, a Pri, a Rafa, agora há pouco eu vi a Luísa, tem uma penca de meninas incríveis que ajudam muito a gente e são administradoras, por exemplo, do nosso grupo do Telegram, que tem mais de, sei lá, a gente tá em quanto, gente? Me ajuda. Tem mais de 3.000 pessoas LGBTs, minas, minos, enfim, mines, que estão lá se ajudando. Então, não só eu acho lindo esse feedback dessa galera, mas é muito importante eles saberem, elas, grande, ah lá, a Rafa falou 4.000. É muito importante eles saberem, eles no geral, elas, porque tem menino, mas eu vou falar elas também, porque eles, Porque a por quê? maioria é Essa mulher, palhaçada. provavelmente, não é mesmo? A Então maioria é vamos. mulher. Então, é muito importante que elas saibam o quanto elas são importantes pra gente também, saca? Porque a gente poderia não ter nenhuma visibilidade e elas estão aqui ajudando a gente, sabe? Elas estão agora levantando tag, a Rafa mesmo, acho que é uma das criadoras desse projeto de ajudar a gente a levantar tag no Twitter. A gente chegou aos Trending Topics semana passada só com essas meninas fazendo tweet, sabe? Isso é uma parada incrível, incrível. Então, eu acho lindo a gente poder ajudar, mas elas ajudam demais a gente também. Muito, muito bacana essa relação. A Genira Balbino, arroba Genira Balbino, perguntou se vocês acham que é menos difícil para os pais aceitarem a filha que eles aceitarem o filho se revelar homo? Eu acho que a questão, talvez, do machismo, não sei, talvez interfira. Cara, eu sempre acreditei que sim, antes de ter o canal e de ouvir vivências, mas hoje em dia eu não posso dizer que é ou que não é, sabe? Eu acho que a questão do machismo é muito forte, mas, por exemplo, meu pai sempre falou pra mim, eu não sei se todo mundo aqui teve, mas eu tive muito uma época de autonegação. Então, eu lembro que eu conversava com meu pai, fazia basquete, muitas meninas eram lésbicas. E eu falava, nossa, eu não entendo essas meninas. Homem é a melhor coisa do mundo. E, tipo, eu mal beijava na boca de homem, sabe? Então, meu pai virava pra mim e falava assim: não julga, você não sabe, é a vida das pessoas. E ele foi o primeiro a virar as costas. Então, é, eu Tem acho muita que essa tem história dentro do universo LGBT, né? Que eu ouvia muito isso antigamente, que uma coisa é fora de casa. no dos Fora de outros. casa a gente aceita, a gente abraça, a gente até recebe as pessoas como visitas. Mas quando é dentro de casa, a parada é outra, Eu né? namorei uma mina hétero, né? Eu acho que ela é bi, mas ela se diz hétero. Ela me namorou por 4 anos e é, ela sentia atração por minas e tal, mas enfim, ela se diz hétero. E a mãe dela, o melhor amigo dela é gay. A mãe dela ama ele. Mas quando a mãe dela descobriu da gente, foi um absurdo. Assim como foi com meu pai. Então, eu vejo muito isso, sabe? Onde é tipo, não, eu sou muito mente aberta. Peraí, mas até certo ponto, Até sabe? a página 2, né? Eu tenho Basicamente. amigas muito próximas, onde, por exemplo,
Não é nem só a ver com sexualidade, não, tá? A gente tá falando de todo tipo de preconceito aqui. Eu tenho uma amiga que ela, os pais sempre foram incríveis e tudo mais. E aí ela chegou em casa apaixonada por um boy negro, cis, hétero. Ela é hétero também. Só que ela teve problema em casa porque ela tava se relacionando com um cara negro, saca? Então, a desconstrução do preconceito não é só dentro de LGBT, sabe? Uhum. Acho que influencia muito em tudo. E Sim, eu não sei dizer se é pior para homem. Talvez sim. sim, porque eu acho que Depende do essa. homem, né? Se for um homem negro, eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva interseccional, né? Que muita coisa está em jogo, né? E Não uma é coisa que. só o gênero, é também a raça, também a classe. Exato, exato. Numa luta, a gente tem que sempre lembrar também que existe. A gente não pode segregar e tirar a parte racial de qualquer luta, sabe? O feminismo é um feminismo, por exemplo, que ainda é muito excludente com minas e mulheres negras. Então, a Uhum, gente não pode tirar esse recorte. Eu não posso falar com propriedade, eu reproduzo e tento dar, sei lá, visibilidade para o que eu aprendo com pessoas negras, mas é meio que isso, saca? Eu não posso dizer que é pior para um boy sair do armário em casa do que para uma mina sair do armário em casa, mas eu imagino que seja mais forte porque tem essa cultura machista de que o cara, porra, a gente vê onde o cara não pode chorar, sabe? Por que um uhum, boy não pode chorar? Ele não pode ter sentimento só porque ele é homem, sabe? Então, talvez seja mais forte, mas eu não tenho propriedade para dizer que sim, sabe? uhum. Entendo. Adriana P. Gonçalves, falou que entrou no canal como mulher lésbica e se descobriu como homem trans. Perfeito. A Jéssica, arroba Jéssica acho que é a Jéssica Leite, ela falou que torce para que surjam muitas iniciativas de produção audiovisual com narrativas representativas genuinamente acerca de mulheres lésbicas. Que surja um GT para isso. Fica a ideia. Perfeito. É, Sobre a menina, quer dizer, o menino que entrou como lésbica e se descobriu trans, um vizinho que eu amo, vizinho que a gente chama um seguidor do canal, né? É o Vi. O Vi hoje ele tá tentando também, ele tá fazendo o canal dele. A gente tem alguns casos. Eu não sei se o Vi, na época que ele começou a assistir a gente, se ele era uma mina lésbica ou se ele sempre foi um boy trans, eu não sei. Mas eu acho muito importante esse autodescobrimento das pessoas, seja como for, sabe? Assim como eu passei muito tempo me identificando como uma mina bi, até o momento que eu falei, cara, eu não sou bi, sabe? E tá tudo bem eu não ser bi. Assim como tem muita gente que acha que é lésbica e de repente se descobre bi e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o autodescobrimento é o mais importante. Eu não vou falar pra você o que você é, sabe? E é muito bom saber que essas pessoas se sentem acolhidas pra serem o que elas quiserem por causa do nosso canal, saca? uhum. A Rafaela Gypsy, Gypsy certeza. perguntou qual é o papel da vizinhança na vida de vocês. Nós sabemos o de vocês na nossa. Mas e o contrário? Como é? Rafa. A Rafa é uma das pessoas com quem eu mais falo da vizinhança. E, gente, sei lá, semana passada eu tava muito na bad. Muito na bad. E essa primeira tag do Twitter que eles subiram, que elas subiram e botaram a gente nos Trending Topics, eu sei que foi muito por como eu tava me sentindo, sabe? Porque às vezes é muito foda você batalhar, 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 batalhar e não ter reconhecimento. Quer dizer, a gente tem reconhecimento de 180 e poucas mil minas e minos e etc. Mas é o que eu falei, a gente gostaria muito de viver disso. A gente gostaria muito de poder falar que a gente é youtuber, ponto, saca? Mas a gente não pode, porque a gente precisa pagar nossas contas e isso não paga. Eu acho que não só a gente gosta de dizer que a gente faz elas se sentirem acolhidas, mas eu, particularmente, me sinto muito acolhida com elas. Eu me sinto apoiada, eu me sinto bem. Eu não sei nem descrever o que essas meninas de coração são na minha vida, porque quando eu comecei, você pega o primeiro vídeo do canal. Gente, eu juro por Deus que eu tô emocionada. Você pega o primeiro vídeo do canal e era uma mina, tipo, morrendo de medo de botar a cara
E, e várias vezes, onde eu me senti muito merda, essas meninas estavam lá, saca? Tem muita gente que chega e fala besteira, mas grande, 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 imensa parte da nossa vizinhança é incrível. Então, tipo, eu faço questão, a gente faz questão, mas fica comigo porque eu sou mais acumuladora. Mas a gente faz questão de guardar as cartinhas que a gente recebe. A gente tem uma cartinha que, a primeira cartinha que a gente recebeu na caixa postal, eu nunca vou esquecer, foi uma menina que ela teve que tirar algumas das imagens que ela colou, que eram fotos nossas, porque estava muito pesada a carta e ela não ia conseguir pagar. E ela tirou algumas das imagens para ficar mais leve. Então, cada uma dessas experiências, dessa galera que conversa e que fala pra gente, que troca com a gente, que ajuda a gente, enfim, elas são extremamente importantes pra gente. Não é uma via de mão única onde a gente é importante pra elas, saca? Pelo menos eu não, a gente fala, e a gente já falou isso milhares de vezes, a vizinhança é a melhor coisa que a gente já criou, sabe? É a coisa que eu mais me orgulho na vida. Que bonito. É muita troca, né? Muito afeto envolvido, assim, né? Sim, Muito bonito sim, ela. isso. Eu considero várias delas amigas, saca? É Uhum. difícil, infelizmente, a gente não tem como responder tanta mensagem. E eu peço desculpa em nome de nós três, porque é muito difícil. A gente tenta, mas é muito difícil. E a galera que a gente consegue falar já é uma troca incrível, sabe? Então, enfim, que eu espero que todo mundo que tente contatar a gente não consiga, nunca ache que é descaso, porque todo mundo que tá aí pra gente é muito, muito. E cada uma dessas pessoas é muito especial pra gente. A Luísa LF pediu para você falar um pouco sobre os estereótipos em relação a ser lésbica. A gente São já muitos fez vários. estereótipos, né? A gente já fez vários vídeos sobre estereótipos. Eu já tive vários. Eu já fui a atleta, eu já fui a que toca violão, eu já tive o side cut, eu já tive cabelo de Justin Bieber. A gente tem diversos estereótipos e a gente gosta muito de brincar com eles, mas não existe uma regra para você ser sapatão. Não existe um visual para você ser sapatão. Não existe nada disso, sabe? A gente brinca muito com isso, mas deixa sempre claro que é só uma brincadeira, sabe? Porque eu posso ser tão sapatão. Eu não sou menos sapatão por exemplo, estar vestida com um vestido e salto alto e maquiagem. Eu não sou menos sapatão do que uma menina que vai estar, por exemplo, com cabelinho curtaço, com roupa super larga. Não, sabe? Estereótipo não define sexo, gênero, nada disso, sabe? Não, um vídeo que eu gosto muito de trazer falando sobre isso é vídeo da Lui falando sobre caixinhas. Quem nunca viu, assiste, é bem velho e eu gosto muito desse vídeo. São estereótipos, sabe? Você Muito não tem que se verdade. colocar, é muito necessário. E é basicamente isso. Existem vários estereótipos e se você não se enquadrar em nenhum deles, tá tudo bem também, sabe? Você pode parecer super hétero. Cara, se você gosta de uma mina, se você é uma mulher e gosta de uma mina, foda-se, tu é sapatão. E acabou, sabe? É. É isso, né? O estereótipo ele é um recorte, né? Tipo, é um recorte que é tido socialmente como o todo, né? O problema é esse, né? Tipo, ele é só um recorte e pode, às vezes, nem corresponder, né? O Assim, você estereótipo pode. também, ele vem muitas vezes de um preconceito, não no fato de você estar sendo preconceituoso com alguém, mas mais sendo ofensivo com alguém, mas no sentido de ser um preconceito. Você acha que porque a mina é sapatão, ela vai se vestir como um homem. Não, eu sou sapatão, eu não quero ser um homem, sabe? E aí a gente cai muitas vezes dentro da desconstrução de pessoas não entenderem o que é sexualidade, o que é gênero. Então a gente tem uma série de estereótipos que não condizem e a gente faz questão de brincar com isso porque não existe uma regra. É muito importante brincar com isso, né? É importante também, inclusive, subverter os termos, que são termos pejorativos, né? Sapatão, por Tipo, exemplo. sapatão, Né? amo.
A gente tem essa velha coisa, né, de que só sapatão enviado pode chamar sapatão enviado de sapatão enviado. Sim, é Sim, verdade, né? Porque quando um sim, hétero chama a gente de sapatão de viado, quer ofender, né? E quando a sim, gente vira e fala sapatão, sim. E daí? A pessoa fica desconcertada, né? Tipo, como assim? Você sim, se apropriou da parada positivamente, você, enfim. sim. Né? A Como isso é gente fala potente sobre também, isso. ressignificar os estereótipos, né? Também é importante. Exatamente. Eu faço Não só muito jogar isso em fora. relação. Eu falo muito isso sobre eu chego numa. Eu tenho 31 anos. Eu tô há mais tempo fora do armário do que dentro do armário na minha vida. Então, chegou uma época, eu saí do armário oficialmente com 15. Eu já me identificava como lésbica, sei lá, como do Vale, não como lésbica, sei lá, desde os 8. Então, já beijava menina desde os 13. Então, eu tô há muito tempo tendo certeza de do que eu. Não certeza, né? Como eu falei, eu achava que eu era bi por muito tempo. Mas, enfim, certeza de que eu era do Vale. E hoje em dia eu tenho um pouco saco para atorar certas coisas. Então, às vezes, eu chego e falo, eu sou sapatão e macumbeira. Porque se a pessoa não quiser ouvir que eu sou sapatão e macumbeira, nem chega perto de mim, saca? Aí as pessoas acham, nossa, a Fernanda, ela faz mal pros outros porque ela é macumbeira. Não, eu sou espírita umbandista. Quem não conhece a Umbanda, aí não vou ser eu, se ela não quiser saber o que que é, eu também não vou ficar explicando que não é uma coisa ruim. Mas se ela quiser achar que é ruim, não é problema meu. Se ela quiser achar que ser sapatão é uma coisa ruim, ótimo, fica longe da minha vida, sabe? É bom Então, que é um filtro, né? É um filtro seletivo mesmo, de exatamente, pessoa que exatamente, interessa, então, exatamente. Se não total. me aceitar quando eu falo que eu sou sapatão macumbeira, brother, ótimo pra mim, saca? Hum, muito bom. A Diane, arroba Diane Dias, minha amiga Diane, beijo, linda. Ela perguntou para você, Fernanda, como você encara a falta de debate de outras pautas identitárias dentro do movimento LGBT, especialmente os influencers e youtubers? O que você acha? O que você acha que falta? Cara, eu acho que a gente tá tentando mudar isso. Eu acho que falta visibilidade. Você vê, por exemplo, o Luca Najar, ele é um cara incrível e ele tem pouquíssima visibilidade, sabe? Ele é um dos meus YouTubers preferidos. Ele traz assuntos de forma leve, ele fala sobre tudo. Ele fala, obviamente, majoritariamente sobre a vivência trans dele, mas ele também fala sobre outras coisas. Você vê o Instagram dele, ele mostra looks, só looks e Foi ele que etc. você convidou, né, no seu vídeo sobre homem Sim, trans. a gente trouxe ele pro canal. Ele é tipo um dos meus melhores amigos e eu acho que falta muito, falta oportunidade. Uhum. Eu acho que todo mundo e o mercado, etc, tem que estar mais aberto a dar oportunidade para o resto da sigla, sabe? Tanto que esses dias eu e o próprio Luca, a gente tentou no Twitter fazer uma corrente, a gente mandou mensagem dizendo que fez um tweet falando, indique aqui um LGBTQI+, que você conheça. E a gente tentou dar RT na maior quantidade de conteúdo possível, a gente entrou para conhecer os conteúdos, a gente seguiu vários conteúdos. Então eu acho que falta muita oportunidade das pessoas, independente de qual sigla, sabe? Acho que G é muito, a gente já falou sobre muito, que tem muita visibilidade, mas eu acho que ainda falta muito isso, sabe? Falta mesmo. E nesse tema aí, né, pegando um gancho, vem a Aham. pergunta da Melody Lobo, arroba Melody Lobo, que te pergunta como é que você encara a invisibilidade bi sendo lésbica e a ideia é que a bissexualidade é uma transição para o L ou para o G. Eu acho horrível, óbvio. Eu não tenho a vivência, eu não tenho o lugar de fala para falar sobre isso, mas a gente tenta sempre dizer no nosso canal que ser bi não é indecisão, ser bi não é uma fase, ser bi não é uma transição de hétero para lésbica ou de hétero para gay. Ser bi é uma coisa tão séria quanto ser lésbica, quanto ser hétero, quanto ser qualquer outra coisa. E não importa o quanto. Muita gente também desmoraliza e invisibiliza, desculpa, ficou aqui, Invisibiliza. perdi um pouco o português, mas os bis porque, não, ela é bi, mas ela só fica com homem, ela namora mulher, mas ela fica pouco com homem. Brother, não importa. Se eu gostar 90% de homem e 10% de mulher, eu sou bi. Então a gente tenta muito trazer isso, mesmo não sendo nosso lugar de fala, a gente tenta mostrar isso.
E eu acho, o que eu acho que foi a pergunta eu acho absurdo. Assim como eu acho absurdo trans não ter uma expectativa de vida de 30 anos e a galera achar isso normal. Assim como eu acho absurdo o machismo opressor em cima da gente sempre. É uma coisa que a gente tem que desconstruir e, tendo ou não lugar de fala, eu acho que nunca tirar, obviamente, a, o holofote, não o holofote, mas nunca tirar do centro quem realmente tem que estar no centro, sabe? Eu não Sim. vou tirar uma pessoa bi do centro para falar sobre a bissexualidade, mas eu tenho que amplificar e tentar dar voz a essa pessoa, já que eu tenho hoje mais voz do que essa pessoa. É isso, né? Reconhecer o lugar de fala e se no ambiente que você, enfim, só tem você ali como minoria, né? Esse termo também é problemático, a gente pode até falar É, sobre isso depois, mas se tem você como é, minoria e falam mal de uma pessoa bi, por exemplo, você se sente, né, no dever de ir lá e defender a causa, mesmo que não seja uma causa sua, né? Sempre se colocando é. no seu lugar, mas se colocar no seu lugar não é você fechar os olhos para as opressões Sim, outras, né? Não é, necessariamente. é o que a gente tem falado muito. Eu acho que a mídia não, as pessoas, pelo menos a bolha, graças a Deus que eu sigo, tem falado muito que a partir do momento que você não se levanta e se impõe e fala sobre alguma coisa que você não concorda, você está sendo conivente, sabe? Uhum, Então, perfeito. se você tá numa mesa com 5 fascistas e eles estão falando alguma merda e você cala a boca, você tá sendo cúmplice aquilo. Então, obviamente, você não tem que se colocar em risco, tudo aquilo que a gente fala. Uhum, Mas, enfim, tá no momento onde, se você puder, você tem que se posicionar, sabe? sim. E eu concordo É, com a Nai, acabei de ver um comentário aqui da Nai. Muitas mulheres lésbicas têm preconceito com mulheres bis. Eu concordo. Assim como muitas mulheres lésbicas têm preconceito com mulheres trans. Eu acho que isso é um tabu muito grande. Mas eu não acho que seja exclusivo da mulher lésbica. Eu não vou falar do tipo, nem todas, sabe? Aquele velho discurso de eu não sou. A partir do momento que existe alguém se dói por alguma causa, você tem que ouvir essa causa. E eu sim, concordo. Eu não acho que seja exclusividade de mulheres lésbicas. Eu acho que é um grande problema cultural, né? De sim, achar que, por exemplo, é indecisão das pessoas bis e não é. Mas eu acho que falta muita desconstrução e isso tem que sim. vir independente de onde seja, saca? Sim, é como o branco, né? Quando a gente fala que todo branco é necessariamente racista, não é para levar Sim, para o pessoal, é para entender que é uma sim, questão estrutural da sociedade, é né? isso. Eu vejo a Bruna Pimenta, mais uma vez eu vou citar a Bruna, a namorada do Luca, que não preciso dizer que ela é namorada de ninguém, porque ela é foda só por ser ela, mas não é uma coisa do tipo, o machismo de ela ser associada a um homem, é só porque eu acabei de falar dele. Mas a Bruna, ela é incrível e ela constantemente fala sobre negritude nos canais dela, porque ela é uma mina negra foda do caralho. E recentemente, por causa do Black Lives Matter, mais uma vez, voltar ao tópico, que não deveria nem sair do tópico, mas enfim, ela ganhou muito seguidor e ela falou de cara, gente, só pra vocês saberem, eu critico muito branco, tá? E se eu fosse me doer com cada coisa que ela falasse sobre branco, gente, sabe? É óbvio que a gente não tem que ser aquele macho que fala, ai, mas nem todo branco, nem todo homem, mas nem todo X, né? Cara, cala a boca. Se tem alguém Agonia dessa falando, se alguém tá generalizando, é porque existe uma grande maioria que faz essa merda, saca? sim, sim. Então, cala a boca, ouve e tenta. Beleza, se você não faz isso, ótimo. Não acho que você é foda por você não fazer, sabe? Não é você ser branco e você não é não ser racista, porque é aquele básico de que todos somos racistas, mas porque Uhum. você não ser babaca com negros é o mínimo. Você não tem que falar, não, mas Sim, nossa, eu sou sim. muito legal com Não, e negros, quando não é sabe? babaca, não, e 100% acho que é, né? Porque não tem como, é um traço da nossa cultura. Mas Sim. quando não for, né, tipo, quer ganhar biscoito, né? Essa cultura do É, biscoito também. Ah, eu tô sendo legal, tô sendo bacana, tô sendo politicamente correto, olha só, me deem um biscoito. é Não, você não isso. faz a sua obrigação, né? Assim. Exatamente. E é o que eu falo muito, por exemplo, sobre o que aconteceu comigo. Eu não quero ganhar biscoito por eu ter me desconstruído quanto à questão trans, que eu não sabia nada, saca? Uhum. Eu acho que é o básico, sabe? Você tem que aprender sobre. Se você está disposto a aprender, aprenda.
E se você lê, se você é branco e lê uma pessoa negra falando que os brancos são racistas, você cala a boca e tá certo, porque não foi você que foi escravizado, não era sua avó que era escrava até pouco tempo, saca? Uhum. É muito fácil você botar aí na questão de. E eu boto a cara a tapa e eu falo, cara, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, que eu era alheia às questões raciais e sexuais e de gênero e etc., é, eu pensava, ai, mas por que será que existe cotas? Se o negro não é inferior a mim, por que ele não é burro, por que ele precisa de cota? Não é questão dele ser burro, é questão de que os avós dele não tiveram a mesma oportunidade que os meus avós, sabe? Os meus avós talvez escravizaram os avós dele. Existe uma cultura onde a gente fudeu e ainda fode com a vida de muita gente negra. Então, brother, Uhum. quando alguém virar pra você, por você ser branco e falar, caralho, branco é foda, né? Branco tá fazendo branquice, cala a boca e aceita, saca? Porque a gente fez branquice, sabe? Então, acho que é isso em relação a tudo. Como a pessoa que acabou de passar, não lembro o nome, falou sobre mulheres lésbicas serem preconceituosas. Eu acho que sim, existe, sim. E cala a boca, aceita e tenta desconstruir isso. E sei lá, não é óbvio, não vai ser exclusivo de uma raça, de um gênero, de uma classe, mas se tem alguém dizendo pra você, aceita e, tipo, tenta desconstruir, saca? Uhum. Concordo. A Esté Souza, arroba Esté Souza, perguntou se você já se sentiu pressionada pelo próprio grupo LGBT a ter que provar que você é lésbica sempre. A ter que provar, acho que não. Na real, antes de me assumir, eu tinha muito medo de me assumir, né? Então, eu fui taxada como lésbica antes mesmo de eu me entender completamente como lésbica. Eu lembro que eu não tinha nem beijado na boca de menina e eu jogava num clube no Rio de Janeiro, no Tijuca, e uma das meninas que jogava comigo virou pra mim virou pra mim não, virou pro clube inteiro, pra todas as pessoas do basquete, e falou que me viu beijando uma menina que eu era super afim, mas eu só fui descobrir isso depois, né? Que eu nem tinha noção de que eu era tão afim dela. Mas ela disse que ela me viu beijando essa menina no banheiro. E eu nunca beijei essa menina. Nunca. Inclusive, eu quis por muito tempo, mas eu nunca beijei essa menina. E pra eu me safar disso, eu fui e peguei um cara e eu deixei ele tocar no meu peito enquanto ficava comigo. E aí de sapatão, eu fui de puta. Fui a puta do clube, saca? Então, eu sofri muito bullying por muito tempo. Então, quando eu tive a certeza de que eu não passaria mais por isso, de ter que ser uma coisa que eu não sou pra, sei lá, aceitação dos outros, sabe? Eu não aceitei isso nem da minha família, nem do meu pai, sabe? Então, eu acho que eu nunca mais tive que me provar. E eu não deixaria ninguém dizer pra mim o que eu sou, o que eu não sou, saca? Me ficar me reafirmando ou ficar me provando. Boa. A Rafaela, que já trouxe questões, que você já Nossa. trouxe também, perguntou se você já pensou em desistir do canal. Cara, já passei por algumas situações muito difíceis, sim. Já me questionei se valia a pena. Fernanda, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando pelas meninas. Às vezes chegar em casa cansado e não ter, no início principalmente, não ter nada em troca. E muitas vezes ainda não ter, ainda querer mais do que a gente consegue alcançar. Já questionei se valeria a pena continuar. Mas como eu me questionei com muita coisa da vida. E mais uma vez eu vou trazer aqui que o que me fez nunca desistir do canal não só foram as meninas, que são parceiríssimas, mas a vizinhança, sabe? Eu chegar no fim do dia e eu conseguir abrir as mensagens para ler e eu ler uma pessoa dizer, cara, eu, eu, eu já recebi muita mensagem sobre. É um tabu e é uma coisa que a gente não fala muito, mas sobre meninas que atentam contra si próprias. E eu já recebi mensagem dizendo que eu ajudei essa pessoa ou pessoas a continuarem vivas, saca? E isso é muito forte. Então,
saber que eu consigo fazer a diferença na vida de alguém como eu queria que alguém tivesse feito pra mim quando eu tinha 15 anos, é muito forte. A própria Rafa, ela é psicóloga, ela é uma menina incrível, e eu já cansei de mandar mensagem pra ela falando: Rafa, eu preciso que você me ajude com uma pessoa que tá pedindo ajuda, saca? Então, no final do dia, independentemente da gente receber crítica, independentemente da gente não ter tanta visibilidade, da gente não receber, não conseguir viver só disso, no final do dia, as meninas e a vizinhança são o que mais pesam, sabe? Tipo, eu consigo botar a cabeça no travesseiro e pensar, cara, eu tô ajudando alguém, sabe? E pra mim basta. Eu já escrevi um livro e tem uma frase desse livro que é do mentor espiritual que fez esse livro com a gente, que ele diz, a gente pergunta, mas e se esse livro não for lido? E ele diz, se vocês conseguirem atingir uma pessoa, já valeu a pena, saca? Então, existe uma penca sei lá, tem um filme muito antigo com um boyzinho, acho que ele fazia Sexto Sentido, não me lembro, que é um negócio de uma teoria de você fazer bem a três pessoas, e essas três pessoas, cada uma fazer bem a três pessoas. Cara, se você impacta a vida de uma pessoa, você, sabe, pelo menos pra mim já é recompensante. Então, sim, eu já pensei, já tive dúvidas quanto até quando eu conseguiria manter o canal por toda a dificuldade da minha vida, sabe? Às vezes eu passo por término de namoro, às vezes a minha vida tá complicada. Eu hoje estou diagnosticada mais uma vez com depressão e ansiedade. E muitas vezes você chega no fim do dia e você fala, caralho, cara, o que que eu tô fazendo? Sabe? Mas com certeza a Carol, a Julie, a vizinhança são o que mais me fazem continuar. A Corrente do Bem, acabaram de falar, é o nome desse filme. Corrente do bem. É, essa coisa do livro que você citou, a Rafa perguntou se você pretende escrever outro livro. Sim, é um spoiler aqui, mas algumas pessoas, inclusive a Rafa, já leram. Se chama As Vidas de Daniel, foi o livro que a gente escreveu, eu e meu melhor amigo do coração, meu irmão, que é o André. A gente escreveu esse livro baseado numa história real e como se fosse uma psicografia, mas não é bem uma psicografia. E vai ter uma continuação desse livro, onde a gente vai falar sobre a vida do Daniel, que é nesse livro estava encarnado, e a gente vai falar sobre a continuação dele e colônia e todo o desenvolvimento, enfim. Mais uma puta de uma história, mais um puta ensinamento que nesse momento tá parado porque olha o mundo, né? Então, eu acho que ainda demora para sair, não é por nossa causa, não é por causa da vida, é por causa do mundo. A gente não tem como. Os nossos livros, o nosso livro, na verdade, é baseado por encontros, então, encontros de entidade com a gente, dormindo e tal, enfim. É todo um processo e não é agora que o mundo está precisando disso, o mundo está precisando de muita coisa, tem muita gente morrendo, tem muita gente precisando ser acolhida no plano espiritual. Então, vai existir uma continuação, mas não agora, mas vai existir. Tá? A arroba Eitaiane perguntou se você já sofreu preconceito de parentes, sem ser pai, mãe e irmãs. Eu nunca me dei o trabalho. Eu nunca me dei Não sou obrigada. Não sou eu nunca obrigada. me dei a opção de sofrer Aham. preconceito. É tipo, sei lá. Eu tenho sorte que, assim, eu tenho muito contato com a minha família por parte de mãe, que é a família Securo, e eu tenho muitos LGBTs na família Securo, então a gente tem uma família mais mente aberta. A família do meu pai brigou com a família antes de morrer, então assim, eu tenho pouco contato. E eu, sinceramente, não tenho. Vai virar as costas pra mim? Foda-se, saca? Uma vez eu briguei com um primo meu, porque eu não o via há muito tempo. E não envolveu nada sobre ser LGBT, tá? Eu não o via há muito tempo, a gente se encontrou, ele tava com a namorada dele. E foi numa festa de família, eu sentei no colo dele, fiquei abraçada com ele, fazendo carinho na cabeça dele, porque eu amava esse primo. E aí, depois ele virou pra mim e brigou comigo, porque a namorada dele ficou com ciúme. E aí eu virei pra ele e falei,
primo, não vou expor o nome dele, mas vai tomar no cu. Não fala comigo. Se você acha que se você quer viver nesse relacionamento abusivo, onde. Ei, pra que tá expondo o nome do meu primo? Enfim, se você acha que você tá certo e, sabe, quer valorizar uma mina que, porra, tá brigando contigo porque você tá dando carinho pra tua prima, saca? Que é lésbica ainda por cima, que claramente não quer nada contigo, aí é problema teu. Então, eu nunca me dei o trabalho de me preocupar com qualquer tipo de preconceito familiar, sinceramente. Uhum. É, A a Rafa é foda, mano. Larissa. Oi? A Rafa é foda, expondo meu primo aí. Explanaram, né? Tudo bem, ninguém viu, Ei, ninguém viu. ei, ei. É, a Larissa, beijo Larissa, maravilhosa, minha amiga também. Ela te perguntou como é que a gente faz para doar pro canal. Importantíssima essa pergunta. Maravilhosa. Cara, a gente tem duas opções hoje. Hoje você ou é membro e você paga para ser membro do canal, acho que é. Rafa, me corrige, mas é R$ 10 por mês, eu acho. Eu não tenho certeza agora, mas acho que é R$ 8,99, uma coisa assim. A gente, no início, começou a oferecer conteúdo extra para isso, mas a gente, sinceramente, ficou sobrecarregada, porque a gente faz muita coisa. Não, Aham. aí, a Rafa falou, é R$ 7,98. Enfim, R$ 9. Enfim, você pode ser membro e você paga entre R$ 7 e R$ 9 por mês para ajudar a gente. Você pode ver os vídeos, deixar rolando. Eu falo isso pra a bateria que tava acabando. A minha irmã acabou de aparecer aqui. Às vezes eu falo, cara, eu não quero ver meu vídeo, deixa rolando, só deixa rolando. Meu sobrinho às vezes liga lá, deixa lá rolando, deixa sem som. Até porque, pelo amor de Deus, eu falo muita putaria, por favor, não veja meu vídeo, meus sobrinhos. Mas, enfim, você pode tentar deixar rolando pra ver. E muita coisa que a gente faz também quando a gente consegue estar junto, etc., é fazer live e a gente tem um superchat, onde as pessoas podem ajudar a gente com dinheiro também. A gente. Eu, eu acho que eu falo para os meninos, a gente se sente um pouco até acuada de pedir ajuda, sabe? Porque a gente sabe que muita gente não consegue, não pode ajudar. Então, é, a gente sempre vai dizer, e eu levo muito uma coisa que falavam para mim no meu centro, meu ex-babalaô, que foi uma pessoa muito importante para mim, falava muito, o guia dele dizia que era o nosso centro é caridade e a gente não cobra nada nesse centro. Então, muita gente, toda sessão a gente perguntava se alguém poderia ajudar, porque a gente sobrevive com a mensalidade dos médiums lá no meu centro. Então, uma coisa que o meu babalô, que o médium no meu, desculpa, a entidade do meu babalô falava era você ajuda se você pode e se você quer, saca? Porque às vezes você pode, mas você não quer. E às vezes você quer, mas você não pode. Então, isso é uma coisa que a gente fala, sabe? Quem puder ajudar, a gente vai estar sempre agradecendo. Mas a gente vai também sempre tentar manter o canal. Porque assim, agora a gente está conversando, olha só, se eu fizer isso aqui, olha como é que fica. Isso aqui é uma luz que a gente teve que comprar para eu conseguir gravar aqui em São Paulo, porque a minha iluminação aqui é ruim. E aí a gente teve que comprar um tripé com uma luz para mim, porque a gente precisava gravar na quarentena. E a gente pôde fazer isso porque existem pessoas que ajudam o canal e a gente pôde ter dinheiro para fazer essa caixinha e conseguir comprar coisas pro canal, sabe? É, a Esté Souza, eu vou até pular um pouco, porque eu acho que tem a ver. Perguntou se a caixinha do apartamento 202 ainda está funcionando. Se podem deixar presentes. Ah, caixa postal. A gente não tá mais com a caixa postal porque a gente teve um problema muito grande com a nossa caixa postal, que é. Eles não Como é que aceitavam funciona que a a gente caixa era o canal. postal? Como é que funciona Hã? essa caixa postal? Como é que Você vai no funciona essa caixa correio, no correio você tem que chegar e ter uma caixa postal, você não pode usar para coisas pessoais e tal, assim, não sei muito bem como é que é. Tem uma regra, a gente lê o contrato, mas basicamente você tem uma caixa postal onde as pessoas, mano, você só digita lá, endereço, caixa postal tal, CEP tal, cidade tal, estado tal, acabou. E chega pra gente, e aí a gente tem que ir na caixa postal com uma certa frequência para retirar as coisas que chegam. A gente tá sem caixa postal há algum tempinho, porque a gente teve muito problema com a caixa postal, onde eu abri como Fernanda e eu falei, olha só, a gente é um canal. As meninas podem vir buscar? Podem.
Depois acabou que só eu tinha que pegar, eles não deixavam. O horário de funcionamento era de, sei lá, 9 às 4 e eu tinha que estar às 10 na Barra. Então era complicado pra caramba. Acabou que a gente teve que fechar essa caixa postal, a gente tá sem. Mas eu conversei ontem com as meninas e eu vou procurar uma caixa postal aqui em São Paulo para ver se a gente consegue reabrir essa caixa postal. Show. Ótimo. A Eita Yane, de novo, fez outra pergunta, né? Que é uma questão muito pertinente, né? O que você Tá. acha de mulheres lésbicas que reproduzem machismo estrutural? Porque a gente falou dos gays, né? A gente falou, tipo, homens gays que reproduzem machismo. Mas a gente também vive isso muito no mundo lésbico, né? Muita sapatão reproduzindo Sim, machismo, né? sim. E o que você quer falar sobre isso? Eu acho que a gente existe essa coisa do estrutural. Eu gosto de citar, por exemplo, o Muro Pequeno, que é um youtuber que eu gosto muito. Ele é gay, ele é negro e ele fala sobre isso, sobre racismo estrutural, onde muitas vezes a gente se respalda nessa história do estrutural para manter uma atitude ruim. Eu acho que existe sim um machismo estrutural na sociedade, mas eu acho que tem muito acesso a conteúdo e informação para você continuar reproduzindo certas coisas, saca? Eu acho que sim, você pode continuar errando, mas você tem que entender e se desconstruir tudo isso que a gente estava falando agora. Então, assim, tem muita mina machista. Outra coisa que acontece e que não se fala, por exemplo, existe muito relacionamento lésbico abusivo, onde a gente não fala sobre isso, e quer dizer, a gente como mundo, né? Não só como canal. A gente fala como canal. Mas enfim, existe. Se, por exemplo, eu vejo um vídeo na internet de um boy batendo numa mina, eu acho um absurdo. Aí às vezes eu vejo um vídeo de uma mina batendo numa mina e tem gente rindo. Eu não acho isso engraçado, sabe? Eu não vou dizer que isso é um relacionamento abusivo, eu não sei do relacionamento dos outros. Mas o que eu tô dizendo é, existem mulheres lésbicas que são machistas, existem mulheres machistas, independente da sexualidade. E existem relacionamentos lésbicos abusivos, saca? A gente não pode restringir, porque eu acho que essas coisas, não são maldade, mas enfim, essas coisas que acontecem são do ser humano. Então, respondendo a pergunta, eu acho que as pessoas têm que se desconstruir e têm que entender que isso não é exclusividade, machismo não é exclusividade do homem, Sim. relacionamento abusivo não é exclusividade dos héteros, sabe? Heterossexualidade, sim, sim, sim. Então é isso, é entender que não existe essa regra. Tá. Nossa, calma aí, a Jessie falou aqui. Jess, Existe enfim. relacionamento lésbico não abusivo. Eu acredito que sim. Assim, eu Eu como mulher sim, lésbica, preciso acreditar que sim. eu digo Assim, que sim, eu já passei por relacionamentos lésbicos abusivos. Eu já tive uma namorada, por exemplo, que me traiu com um cara e me fazia. Ele engravidou dele, mas isso não é o abusivo da relação. Ela me fazia me sentir muito inferior a ela, era uma parada absurda. E foi muito relacionamento. E, cara, depois de muito tempo, eu entendi que sim, existe relacionamento não abusivo e lésbico. Eu hoje, por exemplo, vivo no melhor relacionamento que eu já vivi na minha vida. E onde eu tenho uma namorada que me apoia em todos os sentidos da minha vida. E, sabe, não é uma pessoa ciumenta, não é uma pessoa abusiva. Eu não sei nem explicar, sabe? Eu já passei por várias coisas. E hoje eu tenho a certeza absoluta. Eu já tinha algumas certezas, porque eu já vivi outros relacionamentos bons também. Mas o relacionamento que eu tenho hoje é incrível, sabe? Graças a Deus, conheci a pessoa que eu acho uma das pessoas mais lindas de pureza que eu já conheci na minha vida. Então, sim, existem relacionamentos não abusivos, e eu não falo só por esse relacionamento que eu tô vivendo, mas não acho que vai ser só ruim, tá? Existem coisas muito boas. é, tem mais pergunta? Valdir Ene Alexandra, não sei, enfim, ler, pronunciar isso. O que vocês acham das mulheres que se descobriram depois dos 30?
Acho Cada ótimo. uma no seu tempo, né? Cada uma tem É, 30, 40, 50, 60. O importante é se respeitar, né? merda, tava botando pra carregar. Voltou. Não tem idade pra se descobrir. Não tem idade. Total. Eu acho que o que você tem que fazer é se respeitar. Como você falou, sabe? Se você se descobriu com 7, eu me descobri com 7. Se você se descobriu com 40, você não é menos sapatão que eu, você não é menos bi do que outras bis, você não é menos gay do que outros gays, não importa, sabe? Uhum. A Thaís Bravo, também minha amiga, beijo maravilhosa, perguntou qual é o papel das amizades com pessoas LGBTs na sua vida. Sinto que para nós as amizades são muito importantes para construir uma sensação de pertencimento. O canal super me passa essa impressão. É, para mim é exatamente isso. A gente com o canal, a gente a gente brinca que a gente fala que a gente é um squad. A gente já é um squad. Antes da gente ter outras amigas LGBTs, a gente é um squad. Tanto que quando a gente chega nos lugares, nós já somos três. A gente já é as amigas sapatões, sabe? Então, eu tinha alguns amigos LGBTs, eu passei a ter vários outros depois do canal. Na verdade, depois a partir da faculdade, eu comecei a ter muitos amigos LGBTs. E é muito importante para o pertencimento, porque você percebe que você não está sozinho, sabe? Eu acho que esse é muito o que a gente tenta passar através do canal para a vizinhança, sabe? Sendo ou não amigo, a gente não pode dizer que a gente é amigo de todo mundo que está assistindo a gente. Mas a gente quer passar esse pertencimento e a gente tem, por exemplo, o grupo do Telegram, que tem mais de 4.000 pessoas que são amigas ali e se ajudam e se apoiam e etc, sabe? Então eu acho muito importante. A Débora perguntou. Débora. Não, desculpa. Não sei como é que pronuncia, mas enfim. Perguntou onde pode ler o livro. Como é que acessa o livro? Pois é, então, a gente teve o livro publicado, a gente já finalizou o contrato com essa editora. Talvez ele seja republicado, eu não tenho certeza ainda, então assim que a gente tiver mais informações. Hoje a gente não tem, talvez encontre em algumas livrarias vendendo, mas assim, já saiu da nossa mão, sabe? Os que a gente tinha, porque quando a gente produziu o livro, a gente ficou com alguns, então a gente vendia também esses livros à parte. Mas a gente já não tem mais eles, o que é bom e ruim, né? Porque é ruim porque a gente não pode continuar vendendo, bom porque bastante gente, inclusive muita vizinha, comprou esse livro e foi muito bacana pra gente. Mas se houver republicação, a gente com certeza vai falar aqui. Beleza. Aline Bastos perguntou o que vocês acham sobre ter mais lives como essa com conteúdos LGBTs fora do mês do orgulho, porque né, o junho é um mês do orgulho LGBT e Extremamente necessário, né? A gente não é LGBT só em junho. Eu acho muito importante. Eu acho. exatamente, exatamente, é em tempo integral, né? Exato, exato. Julho, a partir de julho, eu e Letícia acabou porque acabou o mês LGBT, sabe? Óbvio que não. A gente é sapatão, a gente, no caso do canal, a gente é sapatão o ano todo. E isso é uma das coisas que eu tava falando sobre, por exemplo, marcas e sobre jobs. Em junho, os LGBTs são procurados, né? O Pink Money vem aí. E uma coisa que é Eu muito queria importante falar sobre isso com você, eu acabei não colocando, porque, enfim, trouxe 400 mil questões. Essa do Pink coisa Money. é uma questão, né? É É, uma grande questão, né? é. Porque Você essas vê. marcas, elas oferecem, assim, um certo patrocínio, né? Assim, especialmente os bancos, que eu acho muito mais incômodo, especificamente os bancos, oferecem um patrocínio, né? E vendem uma imagem de acolhimento dos LGBTs, das minorias no geral, somente nessas datas, né? Assim, que mais importa, né? Assim, para alcançar um público específico, para ter Uhum. um status específico e depois não estão verdadeiramente preocupadas, né, com, enfim, com a opressão que a gente sofre, em efetivamente promover as nossas pautas, né, em termos sociais. Não existe essa preocupação real, né? Sim. O que você poderia falar sobre isso, assim? Eu não vou Como nem é que você citar se sente marcas nesse porque meio? eu acho. Hã? Como é que você se sente nesse meio, assim? Cara, é muito delicado porque existe muita marca assim que tá fazendo um trabalho contínuo há algum tempo. E eu não vou citar marca porque
a gente não tá ganhando para isso e a gente tem que se valorizar. E, enfim, existe muita marca que está fazendo um trabalho legal e vem fazendo um trabalho legal há algum tempo. E essas marcas eu considero mais relevantes. Eu acredito que existam sim marcas que estão preocupadas, que estão se dando ao trabalho de se preocupar, contratar LGBTs, etc. Mas ainda vejo muitas se aproveitando desse momento para vender, por exemplo, uma blusa colorida só nessa nessa época do ano, sabe? Só em junho a gente vê blusa colorida LGBT para comprar. O resto do ano você não tem. Você não quer. Às vezes eu quero comprar uma blusa colorida em dezembro. Eu não acho, sabe? Então, é o famoso Pink Money. Eu tento, hoje, com a consciência que eu tenho, eu tento evitar algumas marcas, porque, né, eu não vou compactuar com marcas que fazem coisas que eu não concordo, e não só em questão de LGBT. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a consciência de que tem uma marca, por exemplo, sendo racista, extremamente racista, como teve há pouco tempo, eu não sei se vocês viram semana passada, o caso da esponja, eu não vou falar o nome da marca, mas Sim, sim, sim. aquilo é extremamente racista e é uma marca que não vai entrar na minha casa, saca? Então, se eu tenho conhecimento de marcas, ela não vai entrar na minha casa agora. Ela pediu desculpa e tal, ok, eu quero ver mudança, sabe? Porque só Uhum. pedir desculpa não vale. Então, pra mim é muito isso, Pink Money ou as- independente do assunto, as marcas as pessoas se aproveitam de situações, saca? Sim, sim. É o modus operandi do capitalismo neoliberal, não é mesmo? É assim que funciona, mais ou menos, o esquema. Exato. É, tem uma pergunta aqui ótima, que Fala tem aí. super a ver com estereótipos lésbicos, inclusive, que é se vocês acreditam que relacionamento à distância pode dar certo. Gente, eu sou a prova disso. O meu primeiro relacionamento foi à distância, foi com 15 anos. A menina morava em Vitória. Não deu certo, brincadeira. Mas pode dar certo o relacionamento à distância. E não só pode dar certo o relacionamento à distância, como você também pode mudar, se você tiver como, essa distância. Foi o que eu fiz. Eu namorei à distância por algum tempo antes de vir morar em São Paulo. E foi pouco tempo até, eu vim logo, porque eu tinha muita certeza e eu também estava muito encantada com o universo LGBT e youtuber e etc. de São Paulo. Foi uma época que culminou muito e deu muito certo para mim. E é isso, pode funcionar. Eu e Letícia estamos aí para provar, saca? A Letícia era de São Paulo e eu era do Rio e hoje eu tô em São Paulo e funcionou, sabe? Funcionou enquanto eu estava no Rio e continua funcionando agora morando em São Paulo. Show. Tem uma pergunta aqui que existe muito racismo no meio lésbico com mulheres negras, assim como eu percebo que existe no mundo gay. Com homens. Eu acho que existe muita sexualização, né? Do corpo negro. Não só Sim. Fetichização invalidação, muito, né? fetichização, eu acho que existe, mas eu não posso dizer com propriedade porque eu não sou negra, eu tenho uma vivência completamente diferente. Então, eu imagino que exista sim o preconceito, porque existe o preconceito em todas as. É o que eu falei. O preconceito não é exclusivo de uma classe, de um gênero, de uma raça, de um XYZ. Não é. Assim como existe o racismo, a gente está falando em relação a negro, a gente também, branco, discrimina orientais descendentes de orientais. É errado falar, inclusive, não, asiáticos e, enfim, é errado falar porque, se não me engano, tá? Eu tô aprendendo sobre isso ainda, mas a partir do momento em que existe um ocidente, um oriente, enfim, é errado a gente falar da descendência asiática, é errado ter preconceito, não falar, né? Ter preconceito. Existem uma série de preconceitos que existem e eu Qualquer não coisa fora da branquitude, né? É isso. da branquitude, da heterossexualidade e até Sim. do machismo, mas até dentro dessas próprias coisas. Existem mulheres machistas, existem tudo. Então, eu não duvido que exista, sim, racismo dentro da lesbianidade.
eu obviamente, não. Quer dizer, não vou falar que eu não sou racista, mais uma vez já tivemos isso, mas, por exemplo, eu já fiquei com minas lésbicas e eu já vi minas que não ficam. Então, eu já vi, por exemplo, minas que não ficariam com mulheres trans. Então, eu acho que existe o preconceito Mulheres em trans, mulheres negras, mulheres gordas são preteridas, inclusive, no mundo mulheres lésbico, né? Eu gordas. digo muito isso Sim, também enquanto mulher lésbica, né? Isso sim, acontece demais. a gente tem aí a Alexandra Gurgel falando muito sobre isso, sobre ser gorda e agora também sobre ser lésbica. Agora, não agora, né? Há 3 anos, 2 anos mais ou menos, ela se entendeu lésbica. Enfim, eu acho que existe o preconceito em todas a existência, sabe? Não vou falar, vou passar o pano aqui porque é lésbica, não vai ter, não vai ter. Vai ter, infelizmente vai ter. Sim. Gente, eu vi que surgiram mais 400 mil perguntas. A gente já tem quase 2 horas de live. O objetivo Sim. inicial, sinceramente, assim, era tipo de 30 a 50 minutos de live. E aí a gente já tá em quase 2 horas. Então, a gente perdeu um pouco a linha, no sentido positivo. Foi Perdeu. ótimo, foi super Perdemos o produtivo. limite, não Acontece. identificamos o limite, uma pena. Estourou a meta, né? Acontece, Sim, quem nunca? a gente definiu a meta, quando chegou a meta, a gente dobrou a meta e essa é a meta. É Ninguém isso. ganhou, todo mundo perdeu, ninguém ganha, todo mundo perde, é isso aí. Todo mundo perdeu Dilmãe. igualmente. É isso. Dilmãe tá aí na nossa vida. Mas Desculpa se a gente foi não pôde ótimo. responder tudo, a gente tentou ao É, máximo, né? A Acho que gente, a foi gente pode muito fazer uma bacana. próxima live daqui a um tempo, a gente pode até pensar em outra live. Eu acho Outro ótimo trazer mês. outro mês, sim. Quero dizer para vocês que devia ser numa mesa de bar, concordo, Thaís? Tinha que ser numa mesa de bar. Só tô Sim. bebendo cerveja aqui, porque, E enfim. indico, Essa live, quem tiver aqui em São Paulo, vamos para o Espeto Bambu, meu bar lésbico preferido. No Rio, o Boleia, quer dizer, quando tudo boleia. passar, né? Porque estamos em quarentena ainda, médio, enfim. Mas mesa de bar, por favor, foquem nos bares lésbicos. Total, total. Urbanito, inclusive, Urbanito também. Urbanito, já fizemos coisa lá também. Carol, é É, embaixadora do Urbanito. olha só. Queria dizer aqui, tá, que no Espeto Bambu aqui em São Paulo, existe um drink chamado Face Puro. Olha só. Por quê? Porque talvez eu seja viciada, seja uma caipivódica de kiwi, que seja a melhor caipivódica de kiwi que eu já tomei na minha vida. E aí talvez eu tenha enchido tanto o saco delas com essa caipivódica que eu chego lá, elas olham pra mim e falam, caipivódica de kiwi? Eu falo, sim, talvez tenha sido por isso, talvez. Mas aí virou o nome, o meu nome virou o drink. Boa, Se boa. vocês quiserem Confiem em beber a pessoas. Pesicuro, Confio em pessoas que bebem assim, que são referências em bares, assim, são reconhecidas. Então, rapidinho, gente, perguntaram em que parte de São Paulo. É perto da Paulista, é na Doc Lobo, é no centro. Então, eu gosto muito de lá. Muito, 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 muito. Vai lá, desculpa. não, então só queria dizer que essa live vai ficar gravada, tá? No Instagram e vai pro Facebook, você vai estar no Facebook, tá? Vai, enfim, eventualmente também pro Facebook, não tem muito limite, YouTube, Facebook, Instagram. Foi ótimo, foi muito descontraído, foi realmente um clima mesmo no apartamento 202 aqui, que eu Ai, tá que me avisando bom. que limite tem 20 segundos, ai meu Deus. Obrigada pela participação em nome das Obrigada pelo filósofas. convite. Foi Convite, ótimo. pelo amor de Deus. Amei, amei Covid muito, muito não, tem obrigada. Covid. Covid não, cara, Covid não. Micróbio do caralho, bactéria filha da puta. Amei, muito Cara, obrigada. prazer te conhecer. Um beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.